Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje aqui eu tô muitíssimo bem acompanhado de Tati Ferreira, que, para quem não tem o prazer de conhecer, trabalha há mais de uma década produzindo conteúdo para a internet sobre relacionamentos. Ela é empresária, palestrante, estudou psicologia, atualmente estuda filosofia e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre relações modernas e vida adulta. E quero falar aqui também que Tati é uma grandíssima de uma amiga, primeira grande influenciadora que fez collab com a gente, abriu portas incríveis pra gente. Foi a primeira collab grande que a gente fez. Menino, lá no glorioso ano de 2000. Isso, sabia? É mesmo? É. Ó, você é muito generosa. Ela também falou a mesma coisa quando É mesmo? eu fui lá. Caramba. É. Foi no glorioso ano de 2015, num vídeo constrangedor, onde você avaliava posições sexuais. Ah, eu lembro daquilo. Nossa, aquele... Como esquecer? Aquele só não foi o melhor vídeo que eu já fiz de collab na minha vida, porque teve um outro em que eu, nesse momento minha cabeça estava lembrando do Léo fazendo as posições com uma boneca inflável. É isso, a gente testava posições com uma boneca inflável. Ah, meu Deus, é verdade. Mas eu tenho um outro vídeo que eu recebi massagem de um Miss alguma coisa, um cara. Miss, sem camisa. É um pouco constrangimento eu também. achei que, assim, esse ganha, sabe, um pouco. Mas Aí, foi ó. bem interessante também. E você tá bem? Eu tô bem, e você? Tô bem demais. Feliz que você veio. Queria contar pra galera que você só foi gentil desse jeito, porque eu cheguei aqui falando que você tá muito bonito. Cara, ó, Então, fica aqui. foi tudo comprado com elogio. Produção, vamos mandar o trecho. A gente vai ter gravado, né, pra mandar pros convidados. Gente, se não chegar elogiando o Edson, É. nem chega. Mas foi sincero, queria dizer. Então, Pô, tá tudo obrigado. certo. Obrigado. Antes de a gente começar nosso papo aqui, que sempre rende. E Brasil, se prepara que os dois vai falar muito hoje, tá? Ixi. Quem não estiver pronto pra ouvir hoje, não... Pensa no povo que fala. É. A Tati fala, eu falo, aí quando tá os dois juntos, um gosta de falar mais que o outro, aí ferrou. Então, se prepara aí, mas vamos dar nossos recadinhos aqui, que temos presentes. A começar, temos presentinhos dos nossos amigos da Cueca Store pra você, Tati. Eu quero demais, toda hora. Eu assisto o podcast, fico vendo e fiquei pensando, se eu não ganhar presente, eu vou sair de lá fazendo barraco. Imagina. Não, aqui tem presente sim, não se preocupa. Que da hora. E pra quem não conhece, Cueca Store é o maior e-commerce de moda íntima da internet brasileira. Pijama, que Um lindo. pijaminha aí. E aí, além de pijaminhas, você também pode comprar cueca sleep, cueca boxer, pode também comprar cueca samba canção, diversos outros tipos de peças aí pro seu conforto, no seu dia a dia aí, na sua intimidade. E, se você quiser, a gente tem o cupom MHM15, que ele dá 15% de desconto. E em compras acima de R$179 você tem frete grátis. Então, aproveita. E cueca, não precisa nem falar, né, Tati? Que Muito importante, viu, pessoal? Usem. tá sempre nova e limpa, de né? preferência, limpa. Nova é o ideal. Mas, assim, usem. Eu sou contra homem adulto que a esposa ou a mãe tem que comprar cueca. Ah, então você é contra todos os homens do Sou, universo? É isso. Porque basicamente é isso. É isso, acho que é o padrão. Você só pode bater no peito pra falar que é homem se você compra suas próprias cuecas. Ah, eu acho que é um bom É parâmetro. um bom... Vamos definir essa linha hoje, então? Essa é uma excelente linha E todo mundo que está escutando, essa é a linha, é aí. Traçamos o limite. É. Se você não passou dele ainda, É esse menino. menino. E também temos aqui um presentinho dos nossos amigos da Manual, Chiquérrimo também. que temos aqui um Power Shampoo, Biotina. E pra quem não conhece Manual, eu gosto muito de falar, acho que é um serviço muito maneiro que eles oferecem, porque eles trazem aí tratamentos para queda de cabelo. E para quem não sabe, a calvície atinge 50% dos homens e pode afetar aí diversas áreas da sua autoestima, amor próprio, impressão própria. E a Manual oferece tratamentos comprovados aí e personalizados de acordo com cada caso. Todo o tratamento ele é prescrito e acompanhado por uma equipe médica especializada, e os tratamentos são para os mais diversos tipos de caso, desde os mais iniciais até os mais avançados. Se você fizer o tratamento direitinho, da maneira contínua, exatamente que nem passaram para você, os resultados já podem começar a ser visíveis aí a partir do 4º mês de uso. Vamos pôr na tela aqui umas imagens de antes e depois para poder ver mais ou menos como fica. E o mais legal é que todas as entregas são de maneira rápida, discreta e gratuita. E ó, por tempo limitado a gente tem um cupom de desconto que é o podcast MHM, que dá 40% de desconto no seu primeiro pedido. O link vai estar na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado, indo o QR Code que está aqui na tela. Aproveite aí para tratar a queda de cabelo o quanto antes. Você sabe que eu fui muito impactada pelas publicidades deles no YouTube, né? É mesmo? Fui pra caralho.
E eu acho super válido, assim, que eles tenham essa plataforma em que a pessoa pode entrar de uma maneira simples e resolver essa questão. Porque eu tenho certeza, por exemplo, eu conheço vários caras que sofrem com esse problema e não falam nem com pessoas que eles têm liberdade. Não só esse problema, mas outros também, que eles também cuidam. Não, e é mó trampo. Se quiser deixar do ladinho, se quiser deixar aqui embaixo, pode deixar, gente. Eu vou ficar no colo pra não esquecer. Nando Viana deixou tudo aqui. Mentira, eu vou levar deixar a carteira. Viu? Onde que tá? Vou levar o do Nando, não quis? Mas é muito doido, porque eu gosto muito deles também, mas é porque primeiro o cara tem vergonha de ir no rolê, muito grande, e segundo que às vezes é tanto trampo que o cara desiste, porque se às vezes vai fazer um tratamento pra calvície, é tipo, beleza, precisa esse remédio. Precisa comprar um remédio na farmácia manipulada, aí precisa fazer não sei o que, tem que ir, blá, blá, blá. Então, e homem sabe como é que é, né? Vai tentando evitar trabalho, fala, pra evitar trabalho, melhor não fazer nada. E homem já tem essa coisa de fugir de consulta também, né? Sim, demais. De não querer tratar as coisas. Demais. De ter preguiça pra começar, assim, e aí já facilita muito o processo. Tati, a última vez que a gente falou foi há 3 anos atrás. Faz tempo, não faz? Caraca. Você lembra que a gente ia fazer um podcast junto? A gente junto? Começou, tem gloriosos 3 episódios. Não é? A gente tava com um projetinho pra mandar pro YouTube. A gente tava com aquele blackboard pronto. Foi. Pandemia. Foi isso. Mais um projeto que a pandemia engoliu. A gente lançou em março. Foi ótima escolha de data, assim. Foi tenso. Mas, desde que a gente se falou, cara, aconteceram coisas mudaram, algumas coisas se popularizaram e tal. Então tem muito assunto pra tratar com você. Mas eu quero começar aqui falando um pouquinho mais... Perguntando mais uma visão sua, assim, pra gente usar de ponto inicial de conversa. Em 12 anos que você tá trabalhando, criando conteúdo pra internet, falando com o público masculino, falando com o público feminino, falando com uma galera, o que você vê que mudou nas dinâmicas de relacionamento? Puxa, eu acho que nesses 12 anos o pessoal começou a se relacionar mais e se conhecer mais na internet. Porque 12 anos atrás isso não era tão comum. A gente tinha os casos das pessoas que se conheciam através de Mirk, MSN, ou se conheciam pessoalmente e ia desenvolvendo a relação através da internet, mas não desse jeito que a gente tem hoje. É um formato diferente, assim, você não concorda? Eu acho que aquela galera que tava mais em Mirk, chat, era uma galera mais heavy user de internet. Sim, com certeza. Que era um público menor, assim. E que tinha uma condição privilegiada para ter acesso à internet, porque 12 anos atrás ainda era bastante discado. Não, e era muito limitado, na internet era um lugar que a gente ia, lembra? É isso, tinha exatamente. blogosfera. Você combinava, às vezes, de encontrar X pessoa dentro de um aplicativo de um MSN em si. E agora a internet é tudo. Todo mundo usa internet, não tem mais isso, não é mais o nerd, não é mais o internauta, a internet é as coisas, né? Tudo. Faz parte do cotidiano, né? A gente aprende muita coisa pela internet, compra, consome conteúdo, mas consome produto também. Então, eu acho que a principal mudança é essa. Outra principal mudança que foi o motivo pelo qual eu comecei, e aí hoje em dia não é tão uma coisa muito diferencial, assim, que é o negócio das mulheres falarem mais sobre assuntos tabus. Quando eu comecei, era tipo a Penélope, que eu não tinha conhecimento, porque não passava MTV lá nos interiores de Minas Gerais, e as meninas do Papo Calcinha, lembra? Lembro. Nossa, Papo Calcinha. Também era muito específico, nichado, para quem tinha TV a cabo e tal, então atingia pouca gente. E hoje em dia não, você entra no Twitter e você vai ser bombardeado com tanta de mulher falando sobre assuntos tabus, de sexualidade, de relacionamento, de, assédio, dos mais complicados aos mais cotidianos. E eu acho que essa é uma outra grande mudança, assim. Mas ainda assim, eu sinto um peso por parte do mercado, às vezes, por ser uma mulher que fala sobre temas delicados, de uma maneira geral. Mas Melhorou, mas ainda tem, entende? Tem um tabu muito em cima da mina, né? Falando disso. Eu acho que os caras também podem, dependendo do jeito que fala, do tom de voz que usa para abordar os assuntos, eu acho que eles devem passar por algum processo, assim, de marcas tesourando, por exemplo. Não faz sentido, mas eu acho que mulher mais. Porque tem essa coisa carregada do gênero, de que a mulher que fala... Você não vê, a Bruna Luiz faz o stand-up dela baseado em relacionamento... E aí faz sobre várias outras coisas e o pessoal, mas essa menina só sabe falar disso, porque foca tanto no que ela fala de uma coisa específica. Então não tem jeito. E como é que você vê que as redes sociais afetaram aí
o jeito como a gente se relaciona, ou até mesmo a durabilidade dos relacionamentos. Vai entrar em Bauman agora? Vai falar de Bauman? Relacionamentos líquidos, relações líquidas, né? O papo intelectual chama o Pondé e o Karnal para trazer pra gente os... Pondé já veio, Karnal, ó. Pondé é maravilhoso também, inclusive. Já tem que dar um manual pro Karnal? Acho que pode parecer de mau tom, né? Não sei. Eu acho que às vezes resolve o problema dele, vamos saber. Pondé também. Mas enfim... Mas é aquilo que faz com que eles tenham toda a sabedoria. Então, às vezes... O homem fica calmo, fica sábio. Não sei não, hein, gente? Vamos ter que perguntar para o manual depois se é realmente isso. Mas, eu já até esqueci a pergunta. Relacionamentos líquidos. Eu não sei, assim, eu acho que a gente tem mais liberdade para fazer escolhas nos dias atuais. Eu acho que não tem necessariamente relação com a internet em si. E aí você discorde, por favor, se você estiver passando por discordâncias dentro da sua mente. Uhum. Mas eu acho que a gente vem numa crescente geracional, de geração para geração, de conseguir entender quem que a gente é, o que a gente quer e se isso reflete ou não nas nossas relações sociais. O quanto isso reflete, o quanto a gente está disposto a abrir mão de, sei lá, um conforto que você vai ter com relacionamento com pai, mãe, amigos, familiares, para realmente expressar o que você deseja e correr atrás disso. Eu acho que muita gente ao longo de todas essas gerações, e aí eu estou pensando a minha avó para frente, por exemplo, que é onde eu tenho mais ou menos um conhecimento de causa dentro, conhecimento muito específico, né? Eu acho que eles já tinham um desejo por terem relações mais livres, que não fossem da vida inteira. Mas por causa de uma convenção social, existia aquela coisa de só transa depois do casamento. O casamento tem que durar para sempre. Pode ser um relacionamento bosta o tanto que for, você tem que continuar com aquela pessoa, especialmente, voltando mais uma vez, sendo chata pra caralho. O povo já tá nos comentários dizendo, ela vem, a lacração. Do lado da mulher, né? Que a mulher tinha que aguentar de todas as coisas e o cara saía, traía, fazia, acontecia, viajava, passava séculos longe da família e voltava e tava tudo certo. Então, não sei se as relações ficaram mais líquidas, por exemplo. Se a galera entrou numa de... cardápio, né? Que a gente costuma falar muito que os aplicativos hoje em dia são menus de pessoas. Eu acho que a gente tem... Da mesma maneira que a gente tem mais possibilidade de conhecer outras pessoas, pessoas diferentes, a gente tem mais liberdade de fazer as escolhas. Então, o relacionamento tá meia boca aqui, vou passar pro próximo. Eu acho que tem um ponto bom também, né? Eu acho excelente, assim, mas para ser bom, a pessoa tem que se conhecer. Porque tem muita gente que ainda faz isso também por convenção social de tipo, eu preciso provar que eu sou sedutor. Eu preciso provar que eu sou desejado. Tudo isso muito inconsciente, viu, gente? Não tem ninguém que fica dentro de casa. Eu preciso provar que sou sedutor. Ninguém faz isso. Tem uns que tem. Tem uns que faz. Porra! Com quem que você tá andando? Não tô andando, não. Vamos evitar. Com quem a internet joga na minha cara. Joga, bota fé. A internet pega e fala assim, você tá feliz? Olha o seu feed. Principalmente no Twitter, né? Vem aqui dar uma olhadinha nesses sugeridos. Olha essa pipoquinha aqui, ó. Só pra você perder sua fé na humanidade. Isso, Mas é que eu acho que tem um fator de rede social que a gente acaba tendo, que é esses dilemas pós-modernos idiotas, mas que a gente vive, que começa a gerar complexidades dentro de relacionamento. Então, a curtida na foto de biquíni do Instagram é traição? Isso é clássica pra você gerar uma treta. Não, amor, eu só curti porque eu gosto muito de jurerê. Jurerê é o nome da moça que tá dentro do biquíni, no caso. A mina tá com uma raba enorme, quase de 4, não curti por jurerê. Não, é a moça do meu trabalho, curti por simpatia, né? Então gera essas coisas, gera também essa coisa do contatos que a gente perdia, volta. Porque antes você terminava, nunca mais você viu seu ex, dependendo do que você vivia. Hoje seu ex tá um zap, Instagram. Um perfil do Instagram, às vezes no perfil do seu amigo, né? Você vê sem querer, tá lá. Então essas coisas, a gente foi criando umas amarras nossas, né? E brigas, então eu sinto que a gente botou complexidades em cima da nossa relação, além da complexidade que é se relacionar, né? Que é um outro BO, né? Às vezes modificou as complexidades, eu acho. Provavelmente tinham questões que o pessoal vivia antes que a gente não vive hoje dentro do relacionamento. Mas dessas todas, a que eu acho mais chata é a do não me respondeu no mesmo segundo, não gosta mais de mim, ou eu não sou prioridade no relacionamento. Ou não tem nada que me deixe mais puta da vida do que gente que vive sob essa regra. Nossa. Cara,
Primeiro porque você se apaixona por uma pessoa por admirar as coisas que ela faz, que ela é, que ela sente, que ela gosta, que ela deseja para a vida dela. E aí, quanto mais o tempo passa, você vai cerceando de alguma maneira o que te fez se apaixonar por aquela pessoa. E para ela ter todas essas características, isso demanda tempo diário, isso demanda trabalho, sei lá, estudo, ir atrás, batalhar e etc. Aí você quer que a pessoa realmente fique 24/7 disponível para responder sua mensagem? Tipo, a pessoa não pode, sei lá, ir num banheiro ou tá trabalhando dentro de uma reunião. E aí cria uma cena gigantesca e tal. Eu acho isso chatíssimo. Sem falar nos perfis de casal, né? Perfil de casal é pica. Ou manda foto de agora também. Esse eu nunca passei, gente. Nossa, você tá onde? Tá? Manda foto de agora. Pô, tá de sacanagem que tem que mandar foto de agora. Tem que comprovar onde você tá? Sabe? Aí você faz um banco de imagem. Antes de sair de casa, você tira uma foto falando que você tá em casa. Eu tinha um camarada meu, que na época não tinha Zap. Mas ele, quando ia dar migué na namorada, ele ia pra dentro do carro, pegava um casaco. Ele, oi, amor. Não, tô deitado já. Você tá bem? Não, tá bom. Boa noite. E aí, gente, qual puteiro a gente vai hoje? Foi assim. Uma coisa que não me entra na cabeça é... Pra que ter todo esse trabalhão, né? Por que não termina e faz o que quer? Aí tem que carregar um casaco, tem que entrar dentro do carro, tem que se fingir de sóbrio, tem que fazer uma vozinha. Mas às vezes a emoção da galera tá na mentira, isso que é foda. Isso que é foda. O problema não é... Pô, é mais fácil falar a verdade, mas vai ter a emoção, vai ter a vantagem. Aham, bota fé. Porque se o cara falar pra mina e falar, eu vou fazer isso, a mina também vai fazer. Ele não sai na vantagem. Aham. Então... o ser humano é assim, né? Não tem como. Mas o que você acha, por exemplo, dessa história de que a monogamia vai acabar, por exemplo? O quê? Não podia falar disso? Caralho, não. É que eu que faço as perguntas aqui. Nossa, eu não sabia que era tão restrito. Peço perdão pelo vacilo. Não, eu tô brincando. Eu, particularmente, acho que a monogamia não vai acabar. Mas você acha que vai diminuir? Eu acho que a gente vai lidar cada vez mais de maneira menos preconceituosa, ou menos conservador, menos tiozão olavista conservador do quartel, com jeitos diferentes de se relacionar. Até porque eu defendo, às vezes, até mesmo novos modelos dentro da monogamia. Relacionamento aberto, é disso que você tá falando? Não, eu defendo coisas diferentes. Por exemplo, a gente casou, mas a gente mora em casas diferentes. Ou a gente mora em quartos diferentes. Eu não sei porque essa semana esse assunto tá recorrente. É um sinal do universo? Alguém tá mandando me entregar? Falaram isso pra você já mais de uma vez? Não, e hoje é o quê? Quarta-feira, gente. O que tá acontecendo? É um sinal. Sua casa é grande? É. Então, aí, ó. Mas eu acho que... Primeiro Pode parar, já tô noiando no chão. Tô brincando. Então, tipo, eu acredito nisso. Acredito que a gente pode... Porque, por exemplo, antes era inconcebível você casar e sua esposa ir fazer um pós-doc em Berlim sem você. Uhum. Não, minha mulher vai ficar em casa, vai parir meus filhos, vai ficar aqui. Porque essa é a função da mulher. Então, acho que dá. Pô, vai lá estudar. Pô, o que é um ano? Volta. Então, primeiro, eu acho que esse é o ponto. Uhum. O segundo ponto... essa da não monogamia e tal, é que essa minha criação, a minha geração já passou por isso, e não sei se eu colo nessa ideia. Mas tenho amigos mais novos que são pessoas que estão em relacionamento aberto. Uhum. Quando eu estava solteiro, eu tive uma relação com uma garota que estava em relacionamento aberto, eu vivi isso... Você já teve um relacionamento aberto? Eu não, tive uma relação com uma garota que tinha. Entendi. Que é uma outra coisa. A própria Nazaré aqui fazendo cálculo. E vi de perto, tipo, trocava ideia com o marido dela. Tipo, uma coisa que é tipo um outro... E assim, tudo total. Bem. Sabe, uma coisa que tava no maior vibe. Eu tipo, mano, se tá bom pra ela, tá bom pro cara, por que eu que também tá bom pra mim, que eu vou reclamar, tá ligado? Não tem. Então eu sinto que tem essas dinâmicas novas e as pessoas estão testando coisas. Acho que a monogamia vai acabar? Acho que não, porque a gente se apega, a gente gosta, a gente tem carinho. E às vezes a gente gasta muita energia, muito fluido, né, com pegando gente, beijando gente. Precisa ter um grau de administração grande, né? Só se colocarem alguma disciplina de administração no ensino médio, talvez a gente consiga controlar. E outra, você também pode ter relacionamentos que a gente é monogâmico por um tempo, aí abre uns 6 meses, volta. Nossa, isso é difícil, hein? Tem gente que faz isso, tranquilo. Vai alterando conforme vai. Tipo, não, vamos cuidar do filho, vamos cuidar da casa, vamos cuidar disso daqui, vamos focar mais na gente. Como é que você vê
a não monogamia? Não, eu acho que não vai acabar nunca. Nem daqui milhões de anos. Estudando filosofia agora, então, aí que eu perdi minha esperança mesmo. Esperança no sentido, assim, não que eu espero que termine a monogamia no universo, mas a esperança das coisas se modificarem, assim, porque você começa a perceber que, historicamente, a gente carrega o mesmo modelo para diversas coisas desde 326 a.C., tá ligado? Anteontem eu falei pro meu professor que eu vou para a faculdade para passar raiva, por exemplo, e voltar desesperançosa. Então, eu acho que nesse sentido ainda, pior ainda. Porque você tem uma convenção que vem de religião, é uma convenção que também é favorável para a economia de uma maneira geral, que também vem sendo repetida ao longo de, sei lá, gente, mais de 3.000 anos. Então, não acho que vai acabar. Eu acho que pode ficar mais comum as pessoas conseguirem ter relações abertas, assim. Mas poligamia é uma parada que eu acho que vai continuar sendo raro. Um cara com duas mulheres, uma mulher com 2, 3 caras. Puta raro. trampo. Eu não sei como é que essa galera faz, assim. Tem que deixar de trabalhar, eu penso, né? Não, pô, imagina. Pô, tem que lembrar o aniversário da minha namorada, o aniversário do nosso namoro, aniversário da mãe, do pai, porque tem que dar presente, da tia. Aí tem 2. Aí você tem que lembrar 2 rolês. 2 famílias. Onde um estudou, conviver. Quem que é o amigo? A Clá é amiga da Letícia ou da Carla? Sabe? Você vai ter que ficar tipo, o que tá... Não, puta trampo, não tenho. Fora a planilha do sexo, né, que você deve ter que fazer também. Nossa, esse mês foi 2 com essa e 0 com a outra. Eu preciso compensar, entendeu? Não é... 3 pessoas planilhando o negócio. Não, tipo a Tu e o Biel, que tinha um trisal. Acho que ainda estão, não sei. Acho que eles terminaram. Acho que terminaram, não sei. Chegou o momento, fofoca. Mas tipo, eu ficava vendo, eu admiro. Pra caralho. E não, eles tiveram trisal, não foi só com uma pessoa. Tipo, eles tiveram com uma pessoa, aí terminou, teve com uma outra e tal... E ela contava, assim, nos vídeos que a gente gravava, ela chegava a contar, eu me apaixonei por ele. Na verdade, o Biel que gostava, e aí quando eu vi, eu me apaixonei. E eu... Muito louco, né, cara? Não, isso é muito... Demora um tempo pra você assimilar. Imagina você e a pessoa que tá com você olhar e falar, vamos botar ela na relação? Como é que é esse papo, tá ligado? Uma coisa que sempre me deixa muito... E eu acho que foi o Murilo Couto que fez um vídeo falando sobre um convite de homenagem, que ele respondeu todas as perguntas que eu tinha. Eu queria muito alguém me responder e não sabia exatamente do Murilo quem perguntar. Couto. Pra você ver, né? Não sei se a fonte é confiável. Mas foi um tipo a gente que pegou dicas de trabalho com o Nando Viana. Vocês pegaram? O cara não levou o presente embora. Você acha que dá pra confiar alguma coisa? Mas ele fez um vídeo falando sobre essas coisas. E eu sempre fiquei muito curiosa pra entender como que o convite acontece. Porque, tipo, tá os 3 sentados no sofá. E aí um fala, quer comer minha mina? Qual que é a pergunta que é feita? Tipo, tem um jeito delicado. Você gostaria de, sei lá, se deliciar-se com a minha maravilhosa Esse é um esposa? Trampo. Esse é um trampo. Pô, Carlos, mó pauzão, hein? Quer comer minha mulher? Não, e, pô, você tem que estar com a autoestima muito em check. É porque se a pessoa falar não, como é que fica? Não, pior. Se a pessoa falar sim, e aí você vê que tua esposa tá gemendo mais alto. Isso é um problema. Assim, ela não abre esse sorriso no rosto quando tá só comigo. Sabe? Tem um... Com certeza, com certeza. Tem muitas questões aí. Muitas questões. E tem muita gente que vai achando que não vai ter ciúme, né? Do quê? E aí na hora que chega na hora, aí se dá conta de que não dá conta. E no dia seguinte? Que aí vem mensagem... Eu acho... Vem cá entre nós aqui. Eu acho que no dia seguinte deve ser mais legal do que no qualquer outro momento. Porque você fica com a sua percepção daquilo que aconteceu no momento e você vai fantasiar em cima daquela percepção. Então, não necessariamente as coisas que aconteceram... Olha eu falando como se eu soubesse conhecimento de causa. Não sei, é que eu já imaginei vários cenários. Mas aí você vai... Eu acho que é mais prazeroso, assim, porque você vai fantasiar em cima daquela percepção e vai ficar com uma lembrança que, na verdade, você criou junto com uma coisa que foi um pouco realidade. Pode ser, pode ser. E aí eu acho que é por isso que eu falo que eu não faço esse tipo de coisa, porque abre uma porta que eu não sei se eu vou conseguir fechar. Entendeu? E aí é por isso que eu acho que muita gente vai abrindo outra e outra porta. Não é nem necessariamente pela experiência em si, mas pela lembrança que é criada, parte por
realidade parte por Tem um imaginação. casal de amigos meus. Aham. Você Toma muito cuidado tá igual na- lá no Serginho Groisman, que minha prima mandou perguntar. Não, que essa aqui é forte. É que eu não posso citar muito, que é fácil de flagrar quem é. Alguém me lembra de perguntar quem é depois? Por favor. Que a funfa deles, a função deles é caçar homenagem na night. Real, assim. Mas aí é o quê? Aí é uma nova profissão que eles encontraram pra eles mesmos, né? Porque o fetiche é achar a pessoa. É, não não, é tipo, é o rolê de transar. casal. Manja como, sei lá... Rolê se- de casal. Vamos tipo, tomar um vinho. Não, eu e minha Eles namorada, a gente gosta de poke, a gente gosta de sushi, a gente vamos achar um sushi diferente pra gente comer, aí você vai num lugar, uau, o deles não, vamos achar uma rola, uma chota Pra gente diferente. sentar. É isso, tipo, e é funfa deles mesmo, tipo, mano, e aí o hobby deles, assim. Cada um com suas questões, né? Pô, falar em Ok. questões, eu tenho uma questão aqui que é a questão que eu mais queria falar com você. Medo. Porque eu vi que você já fez um vídeo, eu nem vi o vídeo, que é pra gente Ih, pra lá poder vem. receber a Fresh. Não, eu prometi pra mim mesmo que eu não vou falar dessa galera mais. Chega. Não, só pra gente matar. Tô brincando. Não, eu falo toda hora, eu acho importantíssimo. A gente falou de dinâmica de relação, de mudança, o quanto que a mudança do papel da mulher dentro do relacionamento também mudou, né? E a gente teve esse efeito que é esse crescimento aí dos nossos queridos Red Pill, nossos coaches da Campari, nossos queridos Macho Sigma. Como é que você vê? Cada dia é uma letra grega Não, diferente. é porque tu tá sempre mudando, né? Ontem era os Peaky Blinders, era o Poderoso Chefão, depois era o Os Coringa. Coringa, o Incel. Viking, é isso aí. Aí sempre tem um termo novo em inglês, red flag, migtal. Pega essa pio. Nossa, precisa sempre de um termo novo, assim. E agora o da vez é a galera Red Pill furou a bolha, né? Com o pois é. Isso nossa foi- Campari. Foi triste isso aí. Como é que você vê esse movimento? E primeiro eu vejo assim, não vou falar nada porque eu não vou dar palco pra maluco dançar. Depois eu penso, alguém tem que explicar o que é isso para as outras pessoas que não entendem o que é isso. Aí depois eu vejo o negócio ganhando grande massa. Eu passo pela TV e tá no encontro, a discussão. Falei, que caralho que é isso, velho? Porque o meu grande medo com essa história especificamente que aconteceu era que isso trouxesse um espaço, chegasse a ficar tão abrangente que trouxesse pessoas que nem estavam interessadas nesse assunto a descobrir e se identificar com isso. Especialmente homens jovens, novos, porque a adolescência é uma bosta, né, gente? A gente tá meio perdido, não sabe o que faz, e aí vive uma frustração, parece que o mundo vai acabar, e aí você fica, de alguma maneira, mais inclinado para entrar nesse tipo de conversa, tentar entender e tal. Então, eu acho que isso aconteceu pra caralho, assim, e eu acho que me levou para um lugar de tentar entender por que é que tem essa demanda. Porque se a gente tá vendo... E aí eu fiz um vídeo sobre migdals há uns 3 anos atrás. Também fiz. Você também considera que foi um erro? O meu não. Tentaram derrubar o seu canal? Tentaram derrubar, sempre tem. Tentaram? Tentaram. Eu achei que era exclusivo com mulheres, porque Não, o Cauê tenta. fez e não vi ninguém tentando. Tenta sempre. Tenta sempre. Menino. Beleza. Então tá bom, menos pior. Então, aí fiz esse vídeo sobre migdal, que eu acho que foi onde as coisas começaram a pulverizar, não foi mesmo? Uhum. Foi o começo do... Foi quando eles ganharam o nome. Aí depois virou essa coisa de coach, de masculinidade, de sedução. Primeiro, o coach de sedução, ele existe desde que eu comecei o blog. Uhum. Ele já existia. E aí, eu considero que cada coisa tem a sua função, mas o que me deixa mais intrigada é tentar entender por que os caras se interessam nisso, por que os caras estão dispostos a gastar o dinheiro que gastam com isso, porque, por exemplo, essa festa de milionário que teve aí, gringo milionário, que eles, inclusive, está sendo investigada pelo Ministério do Turismo como aliciamento para turismo sexual. Os caras gastaram 50 mil reais, $50 mil cada um que veio. Dá mais ou menos uns 850 mil reais. Né? Muito casa, dinheiro, né? tá ligado? Exatamente. Então, por quê? Da onde que sai? O que acontece? Assim, eu chego à conclusão que essa pergunta ela é respondida de várias maneiras, com vários fatores que podem, sozinhos, já levar o cara a se interessar por esse tipo de coisa. E quando eles estão em conjunto, eles levam as pessoas pro extremo.
Porque não é que essas pessoas são radicais, é que elas são... Essa galera que compra essa ideia e entra numas de... porque mulher só serve pra tomar o dinheiro do cara, porque mulher isso, porque mulher aquilo. Elas estão num extremo de, tipo, tirar de si toda a culpa ou toda a responsabilidade pelas coisas que ela está passando. E eu entendo que é um movimento legítimo, assim, porque a gente tem muitos grupos de mulheres que falam sobre a sua feminilidade, que tentam entender a complexidade da vivência feminina adulta, que é foda mesmo, e eu acho que isso falta muito para os caras. Por isso que eu acho massa o trampo que você faz. Porque você atrai gente para trocar ideias sobre assuntos que, velho, só vai falar aqui, mano. A maioria das pessoas só vai ter liberdade para falar mais ainda, que é um segundo passo, mas às vezes é racionalizar o assunto nesse ambiente. Então, eu acho que existe essa necessidade dos caras terem um espaço para discutir. O que me incomoda? Me incomoda que esse espaço ele vem muito cheio de regra. E muito cheio de regras que não corroboram a realidade e que não vão fazer com que o cara evolua, progrida, cresça enquanto indivíduo no meio social. Muito pelo contrário, vai fechar o cara cada vez mais. Então, você pega um cara que é tímido, que é inseguro, que já viveu uma frustração que às vezes foi até platônica, dependendo da idade do cara, tem 13 anos, e levou um fora da menininha, às vezes nem levou fora da menininha, só a menininha começou a namorar com outro cara, ele já pirou. E aí esse cara, ele não tá dentro do padrão de beleza, o que deixa ele ainda mais inseguro. E aí ele encontra esse lugar que vai só reforçar o que ele pensa e vai se sentir pertencente. E que vai te oferecer uma solução que é imediata. Então, pô... E simplista, né? Simplista pra cacete. Vai ter lá 52 pills e aí sua vida tem que ser seguida como se fosse 10 mandamentos. Nem 10 mandamentos o povo que é realmente religioso segue. E aí você vai viver dentro daquilo ali e sua vida vai melhorar. Porque você vai ter uma perspectiva diferente de você mesmo. Uma coisa que é foda, e eu vejo que é muito correlacionado com isso, é como a gente tá falando de... Eu acho que a Red Pill tem um paralelo muito grande com a galera de teoria da conspiração. Por quê? Porque tem conspiração envolvida. Tem. E eles têm um ancoramento na realidade, a gente chama isso de boia factual. O que acontece? Existem pontos que eles tocam que são fatos, é real. Então fala assim, a Nájila acusou o Neymar falsamente de estupro? Sim, isso é uma boia factual, isso é um fato. Só que eles pegam isso e falam assim, portanto, mulheres acusam homens injustamente de estupro, portanto, toda mulher que acusa um cara de estupro não deveria fazer isso, portanto, as mulheres mentem, portanto, não se relacionem com mulheres. Tipo, uau! Exatamente. Então você parte de uma boia factual, você parte de um fato. Teve uma mulher que agrediu o cara. Teve mulheres que agrediram o cara. Teve a mina que cortou o mano da Yoki lá, Matsunaga, né? Teve isso? Teve. Então, existem mulheres que cometem violência contra homem, logo homens também não são só homens que cometem violência contra mulher, logo a gente deveria extinguir a Lei Maria da Penha. Uau! Sabe, tipo, você tá partindo de um lugar factual, isso são de fatos. Tem mina que engana a cara? Tem, ponto. Pô. Tem mulher que fala que homem é lixo, tem que morrer? Tem. Só que o cara pega disso, patronar a regra, e aí eles partem do princípio básico de agrupamento, que a gente conhece bem, que é achar um inimigo em comum. Isso, exatamente. Qual que é o inimigo em comum? A mulher. Então, a partir do momento que você fala, tipo, a mulher não presta por quê? Porque 95% das mulheres só querem ficar com 30% dos homens, mulheres só querem os sheds, os Zé Droguinha, popopó. E as porcentagens são todas tiradas da Unicu, do cu, né? Da Unicu do Luigi. E aí, você cria um bagulho que é completamente um inimigo em comum, tesão. Nada une mais as pessoas do que odiar alguém. Sabe, se a gente juntar aqui... Você falou um inimigo em comum, tesão, eu fiquei imaginando que o tesão era o inimigo em comum. Eles lutam contra. E aí, é muito fácil você entrar nessa noia, entendeu? E aí vai jogando essas boias factuais, e a galera vai ficando, e pra sair da Matrix, você cria uma coisa que você não sai mais, você entra numa outra Matrix, cheia de regras, e ainda disfarça um movimento é um movimento de desenvolvimento. Pro cara se tornar um cara melhor. Se é pro cara se tornar um cara melhor, porque só fala de mulher. Por que esse cronômetro cocô da mina? Isso foi foda, esse corte aí. Você tá maluco? Ele me pegou muito, esse corte aí. Nunca namorou uma mina com prisão de ventre. Ou que só mexe no celular enquanto só gosta caga, de TikTok, caralho. Só tem um problema claro de compulsão com o TikTok. Ou você já viu uma mina menstruada? Eu posso abrir
coisas Já vi minha pessoais. mina menstruada, mas tudo bem. Coisas pessoais. É porque eu parei no meio do caminho que eu ia contar muita intimidade. Mas eu sou uma pessoa que meu intestino solta enquanto eu tô menstruada. E eu menstruo como um rinoceronte. Eu parei lá, mas depois foda-se, né? Então, muitas vezes, eu tô sentada no vaso pra ver se minha menstruação desce um pouco no vaso pra eu não ter que trocar um absorvente a cada 1 hora, tá ligado? Porque a situação é essa. Pode ser um problema que eu preciso resolver. Pô, eu gosto de ler no banheiro, velho. Então, pois é, ó o tanto que a paranoia também é gigantesca, porque a menina tá 5 minutos no banheiro, ela tá te traindo. A insegurança, ela é tão grande, e a falta de confiança em si mesma é tão grande que ela tá te traindo. Não é tipo, trabalhe sua autoestima, caralho. Tem uma parada de, você tem que trabalhar sua autoestima, eu uso paletós e roupas e tomo meu Campari porque eu sou um cara autêntico e isso fortalece a minha autoestima. Maneiro. Mas aí todas as outras coisas você tá fazendo pra... não tá defendendo esse mesmo ponto. Minha questão é, soluciona? Talvez por um pequeno período de tempo. Mais pra frente, você vai ter que ficar recorrendo a esses recursos, e o que vai te fazer levar a um extremo, imagino eu, e você não vai ter o seu problema, a sua causa que te levou até essa demanda resolvida, que é a sua insegurança, que é o quanto você precisa pertencer a um grupo específico, que é o quanto você tem necessidade de troca, de falar, de entender que o seu amigo passa pelas mesmas questões que você, porque também tem isso. Às vezes o cara tá lá falando coisas fantasiosas, mirabolantes numa mesa de bar, que ele nunca nem fez, e o cara tá se comparando de eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar, porque eu me sinto feio, porque eu não sou o cara que a fulana que eu gosto gosta. Sabe, eu tô levando muito para um ambiente adolescente, mas é porque eu acho que sai daí o problema. Não, sai daí, eu concordo. Eu concordo muito. E gera uma parada que eu acho completamente imbecil, que mina também faz isso. Que é o famoso relacionamento que você tá sempre botando o relacionamento em xeque. Ah, demais. Sabe, do tipo, deixa eu ver seu zap, deixa eu ver seu Instagram, onde é que você foi? Manda foto de agora. Mas vai fazer o quê? Mas vai com quem? Vai cara não sei o que lá. Viado, se você entrar num relacionamento que você precisa estar o tempo todo vigiando, e vigiando, por que você vai entrar num relacionamento? Sabe, por que você vai se dar esse trabalho, né? E parece que é um método, quando o cara cronometra o cocô, ou, pô, você vê o corte inteiro, você dá vontade de você chorar. Eu não vi, não consegui. Nossa, dá vontade de chorar. Na verdade, eu vi Vê sem pelo áudio. Luigi. É mais fácil pelo Luigi. Eu tô muito no limbo do Luigi. Meu esposo ontem me chamou pra ir no encontro dele lá em Salvador. Aí a gente foi ver, já tava lotado. Porra, Luigi. Vê pelo Luigi, é mais fácil. Torna um pouquinho mais palatável. Sei. Mas aí o cara falando, pô, se sua mulher começar a fazer academia, é porque ela quer te trair. Não, sabe? Tipo, você tá de sacanagem. Não, academia também? Juro por Deus. O que sobrou? Você fez uma listinha? Porque Não deve sobra ser uns nada. 3 itens. Porque assim, se ela começa a se arrumar é porque ela quer te trair. Se ela retoma contato com amigas do passado é porque ela quer te trair. Se ela demora fazendo cocô é porque ela quer te trair. Se ela entra pra academia, ela quer te trair. Então, né? As pessoas não podem... Engraçado isso aí também, porque você fazendo essa listinha aí, me acende uma red flag. Que Deus. Que é a seguinte, se a gente colocar uma listinha do que um cara que tem comportamento tóxico, abusivo faz, com essa listinha de regras aí, ou percepções, ou sei lá, como que a gente pode chamar isso, que você acabou de citar, por exemplo, a gente vai ver que vai ter um check nos dois lados. Inibir que ela tenha contato com outras pessoas, com amigos. Ter um controle em cima de com quem ela fala, se relaciona, as redes sociais que ela utiliza. Inibir que ela faça coisas ou proibir que seja, que ela faça coisas para se sentir bem, uma academia, se arrumar, o que seja. Você entende que, às vezes, parece que as coisas elas se encontram em algum momento nesse sentido? Sim, total. Pra mim, é que hoje tem nome. Mas pra gente, uns anos atrás, era só machismo. Então, e o que me pega também, mais uma coisa, tudo me pega, mas a outra coisa que me pega é que é prejudicial para esses caras, eles chegaram nesse ponto, essa demanda existe pelo mesmo motivo pelo qual nós, mulheres, procuramos informações e nos tornar pessoas melhores, que é o tal do suco de machismo, tá ligado? Então, todas essas reclamações que esses caras têm, elas têm o mesmo fundo, o mesmo fundamento.
que é o machismo contra o cara. E aí a gente volta naquela questão de, mas as mulheres, o machismo, ele só prejudica as mulheres e tudo mais, que é uma coisa que parece que tá batido pra gente que fica falando disso há 12 anos. Mas para a maioria das pessoas, essa compreensão ainda não existe. Para esses meninos mais jovens, menos ainda. Não sei se de paranoia que essa galera deve viver. Com certeza, né? Pensa, eu preciso fazer isso pra ser homem, porque pensa o cara falando assim, eu não posso aceitar isso de uma mulher, que isso aqui tá errado. E pra ser mais homem, eu preciso fazer isso, pra eu seguir, eu preciso fazer aquilo. O cara tá sempre fazendo um cálculo do se ele tá sendo homem ou não. Você tá sempre precisando fazer um cálculo. Ele deixa de ser pra seguir. Porque é o famoso, não pode usar rosa se não deixou de ser homem. Uhum. E tem uma parada que tá muito envolvida também nesse movimento e que acho que você pode me responder também com propriedade de trabalho, que é essa falta... Será que existe alguma coisa? Pô, isso aqui você vai ver que foi feita pra você. Que eu acho que os homens ainda têm uma dificuldade muito grande de lidar com a liberdade sexual feminina. Então, essa é uma outra questão, assim, que eu fiquei pensando. Será que dentro dos motivos aí, das justificativas para que eles se sintam, assim, um tanto quanto perdidos e procurem esse tipo de solução, que é um caminho, né? Será que não está também a dificuldade em lidar com o empoderamento feminino? E assim, não porque as mulheres estão ganhando poder e aí as mulheres agora precisam dar um passo para trás. Não, muito pelo contrário. Mas porque já sai desse lugar da insegurança. Eu sou incapaz. E eu estou enxergando essa pessoa que está cada dia se colocando num lugar onde ela tem mais capacidade. Isso me torna ainda mais incapaz. Você entende? E você perde uma moeda sua, porque, por exemplo, antes, há 50 anos atrás, se o cara saía, o cara namorava, saía, traía a namorada, ele era incrível. Uhum. Ele era, tipo, completamente comum. Quantos casos a gente conhece de pessoas que tinham 2, 3 famílias? Uhum. Lugares diferentes. Tinham, você diz? Ainda tem, né? Tem político aí que tem conservador de família que tem filho fora de casamento. É mesmo? Pô. Nossa, não sabia não, menino. Loucura. Fiquei sabendo agora. E aí, tinha isso. Você pegava 4, 5 mulheres na balada, você era incrível, conquistador, maravilhoso. E aí, conforme tem liberdade feminina, falando de feminismo, sexualidade, blá, 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 as meninas começam a fazer a mesma coisa. Uhum. E essa moeda que o cara tinha antes se a mulher dava, ela era uma vagabunda. Pô, agora ela é só uma mina, ele perde o controle que ele tinha e com a perda desse controle o cara entra em choque. Por que ele tem? O que ele tem de moeda? Não vai transar, não pode, ou não pode me trocar. Tem que aceitar aí esse papo todo cara tem que casar, não pode casar com uma mina rodada. Isso. Com uma mina que não é vi, sabe? Que é uma mina que... E o que é rodada? Que transou mais com 3. Então, tem que ser uma mina virgem. Não, porque se ela tem 20 anos, se ela tem 28 anos, e aí ela falou pra você que começou a namorar, ela tinha 16, porque tem as contas certinhas, né? Não, Aí ela transou no mínimo com 3 caras. E nesse meio tempo que elas... E aí eu penso... É confuso, é hipócrita, é complicado de tentar entender. Porque se você quer uma mulher que te satisfaça, mas você também quer uma mulher virgem, pra mim as duas coisas não faz sentido. Porque e aí me leva mais uma vez para a questão da insegurança do cara. Você precisa de uma mulher virgem porque ela não tem um padrão comparativo para nada. E aí tem a história de, porque ela vai estar transando com você comparando seu pau com o do outro cara. Mano... Não, outra que é tipo... Olha, o tanto que sua paranoia é gigantesca. Você tá preocupado com se ela vai estar pensando no pau de outro cara. E não em satisfazer aquela mina sexualmente. Ou se satisfazer sexualmente. E aquele papo mas você vai ficar com ela que já pegou vários outros caras. Mas você já pegou várias outras minas. Então por que não pode ser uma pauta também? Ou porque não é uma pauta a mina pegar... Não, vou pegar esse cara porque ele pegou várias outras minas. E tá errado. Esse cara é rodado. Uhum. Então o homem rodado é visto com valor. Uhum. E a mina que teve 2, 3 parceiros é vista como não, tem que ser uma virgem. E aí você vai criando o Handmaid's Tale. Mas ao mesmo tempo a gente tem MC Pipoquinho. Não, quietinho que eu vou terminar minha frase. Aguenta aí, aguenta. Eu tô vendo que você tá bastante empolgado com ela pra dizer um adjetivo bastante diferente do que você tá sentindo. Porque o que me faz pensar?
Eu moro em Uberlândia por vários motivos. Um dos motivos é que, estando numa grande metrópole, você tem uma visão muito diferente de estando numa cidade do interior. Uhum. Meio que morando numa grande metrópole, produzindo, trabalhando com o que a gente trabalha, a gente enxerga uma bolha muito específica, cara. Que lá no meio da galera, do povo que vive o dia a dia, é diferente, é outra coisa. Então, eu também fico me perguntando se essa história toda e esse dilema, essa conversa, essa confusão de os caras, o coach, não sei o quê, se ela não é muito nichada, muito específica aqui dentro dessa bolinha de gente aqui, ó. E é por causa disso que a MC Pipoquinha bomba no show, bomba na internet, bomba na polêmica, bomba nisso ou naquilo. E tem público, e tem gente, e tem quem vai. Porque, na verdade, a sociedade, de uma maneira geral, tá vivenciando mais ela no dia a dia, com as coisas que ela faz, boas ou ruins, etc. E menos isso aqui. Ah, é. Eu boto na conta da Pipoquinha aí que você falou também, o Luísa Sonza, Anitta. A gente pode pôr uma galera aí que pra mim é a mesma escola. A Pipoquinha só é o monarque dessa galera. E... Nossa, isso foi bastante polêmico. Eu ia precisar entender melhor o argumento, mas beleza. E... o que acontece? Eu sinto que tem... Só pra gente concluir também essa linha, que eu acho que é um ponto que eu tava pensando que você falava, que é uma situação muito típica de quem tá num relacionamento, ou de quem já passou um relacionamento, que é assim... Pô, você tá namorando fulano? Ah, tô. Pô, mas sabia que ela já namorou o Carlos do RH? Uhum. E aí o cara fica puto. Pô, o Carlos do RH pegou minha mina. Ah, os caras ficam Porque é a putos. posse. Aquelas... É sim, pô. Mas a posse é uma parada muito masculina. A mulher é tratada pro homem não como uma parceira, não como um ser humano, não como um indivíduo. É minha. Se o outro pegou, alguém, outro macho, pegou algo meu. Logo, eu odeio esse macho, logo essa mina não vale porque eu, como macho, só posso ter as minhas... É um territorialismo aplicado num relacionamento com um ser humano. E esse negócio da posse, ele faz tanto sentido que é uma das linhas de eu não posso me relacionar porque quando eu me relaciono e não dá certo, ela quer tirar tudo de mim, também é tirar a posse, você entende? Mesmo que ela tenha trazido 70% dessa posse, por exemplo. Mesmo que ela tenha ficado em casa cuidando dos filhos. Mesmo que ela tenha proporcionado todas as condições necessárias para que você corresse atrás da posse, digamos. Que é o mais comum, né? Simples de acontecer. Enfim. Pipoquinha, você é mãe. Vou tentar... 5 anos a Clarinha tem. Clarinha já teria idade para estar no show de Pipoquinha para crianças que rolou dia desses. Que é o Pipoquinha for Kids, que a gente tava assistindo. Você tá pensando em levar a Clarinha? É isso que você tá querendo me dizer? Pra ela cantar bota, 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 bota o bigode na minha xota com a Pipoquinha simulando um assédio em cima do palco. Acho que a Clara nem sabe o que é xota. Pô, como Sério? é que... É que é muito foda, né? Que ao mesmo tempo... Que é um dilema a Pipoquinha, né? Eu não sei, segue me diz. Porque, mano, é um bagulho que você olha e fala assim... Tá, isso é empoderamento... Isso é caos, isso é loucura. Um pouquinho de cada, né? Ou essa é a barra. É onde a gente vai olhar e falar assim... É o limite, daqui aqui, não pode passar. É o Rafinha Bastos com a piada da grávida. Você fala, eita, é aqui. Mas e a Dani senta gostoso? A Dani só dança. Pra mim é só, tipo, uma coisa... Já acho... Assim, eu vou falar uma opinião polêmica. Eu escuto funk, acho funk divertido. Mas tem meus limites, assim. Tem coisas que eu olho e falo, vai, faz uma filha e vê uma de cada vez. Ou só uma surubinha de leve, que é um bebê dessa mina, deixa ela bêbada, depois come ela. Tipo, uau! O que você tá cantando aqui, irmão? Uhum. E eu sinto que às vezes a gente é meio... tem uns tópicos que a gente não entra. Mas e o Rubel? O Rubel é quem? Rubel é um cara que faz MPB que também fez uma música estilo funk. É mesmo? Puta, É não tive esse prazer. Com a MC Carol e... Você precisa escutar, a música é boa. É boa, é boa? É, mas fala coisas... MC Carol especificamente fala coisas pesadas. E é mesmo tipo o próprio Proibidão, tal. É uma coisa que você olha e fala, tá, mas... o quanto que a gente tá normalizando um caos? Uhum. Eu penso assim, vamos falar do show especificamente. Onde estão os pais dessas crianças? Não tem nenhum pai naquela plateia, é impressionante. Então, e onde está o pai especificamente também? É outra pergunta que eu acho que a gente tem que fazer. Eu tava vendo o seu papo com o... Nossa, o Papai Pop. O Piangers. Piangers.
Marcos Pianges. E aí, vocês falaram muito sobre isso, né? Eu falei, é bastante interessante. Mas eu acho que a Pipoquinha, ela tem que ter o espaço dela para fazer o rolê dela. O que está errado aí é uma permissão para que exista esse tipo de show para crianças. Eu acho que primeiro não deveria existir enquanto aprovação mesmo dos órgãos reguladores. Porque a própria Anitta já teve que parar os shows dela de matinê uma vez por causa disso, no início da carreira. Porque eles achavam apelativo demais. Olha a distância que tinha da Anitta para aqui. A Anitta era subliminar, né, as mensagens. Aí eu dançava no Boquinha da Garrafa, por exemplo, e provavelmente iria no show do El Chan enquanto criança, se minha mãe tivesse condição e tivesse tido El Chan em Araxá. Mas o glorioso turnê do El Chan em Araxá. Não teve, infelizmente. É diferente do que a Pipoquinha faz agora, porque estamos mais conscientes de certas coisas e porque eu acho ela mais apelativa se você comparar com El Chan, por exemplo. Mas talvez eu pense dessa maneira porque agora eu sou uma adulta, enquanto o El Chan existia, eu era uma criança e não via maldade naquilo. Fui entender muito tempo depois. Tem músicas dos anos 90 que ainda hoje eu falo, nossa, é isso? Tipo, você vai se ligando depois. Mas além disso, de que deveria existir ali um órgão da criança, tem aquele... A gente até fez denúncia lá uma vez, eu esqueci. O MP? Não. Esse é o estatuto, né? Não, tô falando cada prefeitura, cada cidade tem um órgão de proteção à criança, que tem uma sigla que eu esqueci. Que você pode fazer denúncia, etc. Então, esse órgão é competente para fazer esse tipo de coisa. Mas também precisa entender por que esses pais acharam que essas crianças deveriam estar nesse lugar. Qual que é o tipo de diversão, de distração, de atividade que é oferecido nessa região especificamente que esse show aconteceu para crianças, para que essas crianças tivessem entendido que isso aqui era algo... Entendeu? Eu acho que é mais complexo do que é, mas eu jamais deixaria a Clara ir num rolê desse. Eu não deixo a Clara ver TikTok, por exemplo. Ela vê uns vídeos do YouTube de meninas dançando e ela imita a dancinha. E aí eu, que conheço o TikTok, sei que aquilo seria pro TikTok se ela soubesse o que é TikTok. Uhum. Mas ela não faz a menor ideia. Para ela, uma criança que dançou uma música de criança que tem coreografia, inclusive tem músicas gospel que tem coreografia. E dança, acho que também é legal de falar, dança é legal pra criança, não é ruim. Dança é divertido, sim, dependendo do que... A maldade não tá na criança, exatamente. A maldade nunca é da criança dançar, entendeu? A maldade vai vir do adulto que vai usar aquilo de material de pedofilia. Mas o da Pipoquinha que me pega muitão, que eu você falo tá realmente tretado com ela, né? Tô numa fissura do ódio, principalmente porque eu sou filho de professora. Depois daquilo foi foda também. Pô, aquilo ali, tipo assim, antes eu só achava assim, nossa, olha essa menina nada a ver. Mas você não esperava? Pô, é que assim... Pra mim aquilo era totalmente previsível. Posso falar uma coisa pra você? Eu nunca tinha visto... Dentro de um estereótipo. Eu não lembro de um artista ter uma frase tão imbecil de pegar e falar, ai, sua professora reclamou da minha música. Um posicionamento pra mim de um artista seria... Não, a minha música tem um público mais 18, nossa. Tá certo, é seu professor... Ó, a gente tem um público-alvo para mais 18, tudo bem, gosta quem gosta quem não gosta, mas não deveria estar ouvindo. É uma coisa de responsabilidade. Pega e fala assim, tua professora não ganha 10 mil reais por mês, eu ganho 10 mil reais por show, ela tá com recalque, canto memo, tá incomodando. Mano, você tá com muita expectativa, meu irmão. Sim, o meu problema é esse, a gente deu palco, por isso que eu falei do Monark, a gente dá palco pra maluco demais, velho. Sabe, a gente espera muito, tipo, a gente dá muita visibilidade pra doido, falar doidice. E quando o doido fala doidice, a gente não tá mais tratando as doidices com a seriedade que deveria ser tratado. Tipo, você tá falando que professora, tipo, é pior que uma funkeira numa sociedade onde uma professora toma uma facada porque ela tava numa sala de aula, sabe? Tipo, você não tem uma retratação, não tem nada vai acontecer, você poder falar isso e você tá lutando o show no dia seguinte... É o nível de barbárie que a gente chegou, entendeu? A gente chegou numa sociedade onde uma pessoa pode fazer um comentário desse e tem uns séculas dela batendo palma. E por isso que eu ainda mais se eu venho de um lugar de ser filho de professora e entender o drama.
Não, mas é pra ficar puto mesmo. Nesse caso especificamente é pra ficar puto. O que não me faz ficar puto? Eu já perdi a esperança, eu já te disse. Além disso, e aí eu quero deixar bem claro. O que não me faz ficar puta? O niilismo. Exatamente. Deus morreu, né? É isso. Mas além disso, e aí eu quero deixar bem claro que eu não estou falando que a Pipoquinha faz o que ela faz, porque às vezes ela não teve uma orientação ou um estudo específico, mas sim, assim, eu não crio grandes expectativas por tentar entender qual que é o histórico dessa menina. Ela realmente teve uma educação em que os professores eram valorizados? Não. Pois é. Então, se ela já enxerga o professor enquanto uma classe que não deve ser valorizada, isso para ela é automático, tá ligado? E isso também corrobora várias das outras coisas. Por exemplo, ela não ter o bom senso de que eu não deveria estar cantando esse tipo de música para um público infantil, que também é uma responsabilidade que deveria ser dela. Eu espero que ela tenha essa responsabilidade? Não, nunca esperei. Não espero. Por entender de onde surgiu, como que tem se desenvolvido, porque ela ganhou o palco exatamente por ser uma coisa muito esdrúxula, exagerada. E aí é foda. Aí eu concordo com você, que a gente dá palco pra muita gente idiota. Por exemplo, uma das minhas maiores tristezas do universo é que, meu canal que a gente fica falando, gerando auto-questionamento, falando um tanto de coisa pra ver se a gente pensa junto, troca ideia e tudo mais, não bomba igual o canal de X ou Y que tá falando um tanto de bosta. Mas é que você não gera polêmica. Mas aí, pois Por isso que eu tô falando, o Monark Pipoquinha tem o mesmo modo operandi. Vou gerar polêmica da semana. Eu acho que o Monark é um tanto quanto consciente. Ele pode tentar se fazer de burro tanto que ele quiser. Pra mim, um pouco, eu acho que ele é. Mas eu acho que eu acho ele muito inteligente. Eu acho ele, pelo contrário, eu acho que ele é muito inteligente. Exatamente, em qual nível, assim? Tem coisas que eu vejo de tweet que isso aqui ele fez porque ele sabe exatamente que o nome dele vai continuar aparecendo pras pessoas. Isso, é estratégia. Estratégico. Mas você vê também que ele solta umas coisas muito naturalmente que não foram pensadas e ainda assim leva para essa polêmica. E o Flow cresceu muito em cima disso. Depois o Igor conseguiu fazer com que a coisa ficasse diferente. Mas, enfim. Estamos nós... Momento, fofoca mais 12 anos de internet, né, Tati? 12 anos lidando com vários tipos de gente, criadores e pessoas. Saudades quando a briga da blogosfera ela roubou meu post. Ai, que bom. Lembra? Que boa aqui minha piada. Tá o Tabet lá. Um beijo bisinobre. Quero voltar aqui para um papo que eu gosto bastante, tenho conversado bastante com pessoas diferentes. Conversei até com os meninos do Razão Inadequada um pouquinho sobre isso. Que é um pouco sobre a dinâmica de papéis no relacionamento. Uhum. Até pouco tempo atrás, a gente era muito claro o que era o papel do homem, o papel da mulher. Era imposto pra gente muito claro, né? Tipo, o homem faz isso, a mulher faz isso. Isso mudou. Hoje o homem trabalha, a mulher trabalha. A mulher cuida da casa, o cara tem que cuidar da casa junto com a mulher também, pelo menos deveria. Uhum. E como você vê, a gente tem tido papos até mesmo de energia feminina, energia masculina. Meu Deus, vamos sair desse essa loucura. Mas como é que você vê essa questão dos papéis de gênero dentro do relacionamento? Eu entendo o seguinte, eu enxergo pessoas adultas enquanto pessoas adultas. Para você sobreviver sozinho, você precisa ter uma série de habilidades e técnicas e capacidades para conseguir viver nessa vida. Nem que seja pedir o iFood todo santo dia, você não precisa necessariamente saber cozinhar. Mas será que você vai ter dinheiro a vida inteira para ficar pedindo iFood? Será que o ideal não é que você saiba fazer um arroz, que você esteja disposto para isso? Será que você vai ter saúde para ficar a vida inteira comendo fast food? Então, eu entendo assim, as pessoas precisam, e eu acho que sai daí a questão. Se todas as pessoas fossem criadas para terem autonomia enquanto sobrevivência, para todos os fatores necessários para que você sobreviva, a gente já teria um cenário diferente. Porque você teria pessoas que têm uma compreensão do que é necessário para que a casa aconteça. Porque a casa, no final das contas, é como se fosse uma empresa. Uhum. Alguém tem que gerir e administrar aquilo ali. E geralmente essa carga de gerir e administrar fica no colo da mulher. E a gente pega com muita facilidade porque nós fomos criados para isso.
A mulher que cuida, de uma maneira geral, de tudo. E educadas. A gente é educada pra isso também. Minha mãe, por exemplo, nunca te cobrou lavar um sentou copo. comigo de vou te ensinar a lavar roupa. Muito do que eu aprendi olhando, sabe? De estar, tipo, tá lá na cozinha, tá vendo? Então tem que mexer aqui, tem que mexer ali. Mas nunca ensinou, você estende roupa assim, você deixa assim no molho. Nunca foi uma questão do vou ensinar isso. Meu pai já me ensinou o que é uma furadeira desde os 5 anos de idade. Boto fé. Então a gente, além desse papel do cuidado que já tá pré-determinado quando você sai da barriga, eu acho que até antes de sair da barriga, a partir do momento que você chá revelação, faz o chá revelação no vaso sanitário, você viu esse? Nossa, não, eu vi o da cachoeira, que é maravilhoso. Não, da cachoeira eu não vi. Não quero ver, ninguém me manda. Você viu o crime ambiental? Que maravilhoso. Eu vi um ontem que sujaram todo mundo. Todo mundo ficou azul. Você viu esse? Pica, não vi. Maravilhoso. Eu gostaria que todas as Eu gosto de chá revelação. Eu vou criticar aqui, mas eu acho divertido. Quando tiver um, vai ser bizarro. Qual que é os seus amigos que estão fazendo chá revelação? Você não quer perder os convites? É por isso? Não, eu gosto mesmo. Eu acho incrível. Só não gosto dos crimes ambientais cometidos. O balão que pega fogo. O cara que botou fogo no... Você viu que teve um incêndio? Até minha casa ficou suja. Vocês viram essa fita? Teve um incêndio em São Paulo, acho que coisas de 2 anos atrás, que foi por causa de um chá revelação. Ah, não, gente. Então, um puta fogo num bosque. Mano, a casa ficou cheia de foligem aqui, que por causa do vento trouxe. Mas enfim, esse da cachoeira é maravilhoso. Mas era menino ou menina? A foligem era azul ou rosa? O da cachoeira, eles jogam tipo uma tinta e a cachoeira fica azul. E aí o rio ficou azul por uma extensão, sei lá, de 8 quilômetros por causa disso. E matou peixe, matou a porra toda. Então, enfim. Mas começa daí os papéis de... Vou fazer como... Glória Pires, e prefiro não comentar. Então, eu acho que se a gente tivesse esse cenário, já seria diferente, porque o que eu enxergo? Que homens que, por exemplo, vão morar sozinhos em algum momento... Eles têm muito mais autonomia, muito mais disponibilidade para participar das tarefas domésticas. Porque ele entende o peso e ele entende a necessidade daquilo. Óbvio que a gente vai ter vários casos de homens que moraram sozinhos e descobriram que aquilo não era para eles, e aí eles chegam num relacionamento com uma mulher, a mulher não aguenta ver as coisas bagunçadas ou sujas e faz tudo mesmo que eles tinham combinado de dividir. Mais comum do que qualquer outra coisa no universo. Eu acho, por exemplo... Lá em casa mesmo, o Áureo, ele é muito participativo, ele morou sozinho, ele sabe fazer todas as coisas, mas vez ou outra eu ainda me enxergo fazendo mais do que ele exatamente por... já tô fazendo almoço, então já vou lavar na louça aqui mesmo, entendeu? Que é uma parada que tá enraizada dentro da cabeça da gente. E aí é outro trampo que você tem de carga mental. De pensar que você tem que gerir e administrar e de se cobrar de desconstruir essas coisas que estão internalizadas em você. Porque, pensa o seguinte, se nós combinamos de chegar aqui e arrumar o estúdio pra gente gravar, você chega antes e arruma o estúdio sozinho, porque você chegou antes, 15 minutos, resolveu e tal. Aí você faz isso da outra vez. Aí da terceira vez eu chego atrasada. Porque eu não sou trouxa. Eu sei que você vai arrumar. Por que eu vou vir antes? Você já vai arrumar e vai falar pra mim, não, é porque eu cheguei mais cedo. Eu passei por uma relação, não era nem com mulher, que era exatamente assim. Não parece que te pesa. Você tá de boa. Então, eu folgo. Porque é natural qualquer ser humano folgar. E isso acontece muito na relação a dois com tarefa doméstica. Então, você tem que estar sempre vigiando. E é um saco do caralho você ter que estar vigiando e cobrando. Sabe o que me mata? Sabe o que mais me mata do que não fazer? Mas você não falou nada. Vai tomar no cu, meu irmão. Tá ligado? Sou sua mãe não, caralho. Nem se eu fosse. Sua mãe fez quadrinho de tarefa pra você saber o que você tinha que fazer. É louco. E a gente tá muito na parte de tarefa doméstica, mas também tem coisas que são... gerais do relacionamento, esperadas do homem ou da mulher. Então, é da mulher ser mais carinhosa. É do homem ser mais protetor. É da mulher... Eu amo o protetor. É que o protetor parece ser a porra do John Wick, velho. Sabe, tipo... Parece que a gente tá vivendo na selva. E acho que assim, existe uma questão de proteção do tipo... Pô, eu saio com minha namorada, óbvio, eu tomo conta dela. Mas do mesmo jeito... Me explica um pouquinho melhor o tomo conta. Por exemplo... Ela era muito desligada.
Ah, sim. Esse dia tinha um cracudo fumando uma pedra de crack atrás do meu carro. Contei isso pra vocês? Não. Incrível. Eu apertei o botão de ré, tinha um cara com cachimbo. Sabe? E eu falei pra ela, mano, ó, tem um maluco ali. Que isso, irmão? Nem dividiu, né? Tô brincando. Dá um tapinha, só pra dar uma nice. Isso aqui é ótimo, dirigir depois um craquinho. Apenas. As luzes tudo assim. Eu falei pra ela, mano, toma cuidado ali, que tem ali e tal, pó. Mas ao mesmo tempo existem questões de cuidado também que tem, tipo, pô, não esquece isso daqui, toma cuidado, eu tô dirigindo, às vezes ela, tem uma coisa ali, toma cuidado ali, olha o farol, olha aquele carro e tal. Acho que essa questão de proteção, às vezes, te xingar pra caralho. É mútua, tá ligado? Ela fala pra você? Ela fala pra mim. Eu não me importo, acho que é o jeito dela de se preocupar, entendeu? Ela fala muito. Ela o tempo todo, mas eu falo pra ela, tipo, cara, eu acho legal porque eu entendo que é uma questão... Tipo, você tá cuidando de mim, eu consigo entender, sabe? Uhum. E acho que essa coisa da proteção, ela é mútua, ela não é uma coisa, uma via de uma mão só, sabe? Só que a gente crava muito isso, né? Tipo, ó, você tem que fazer isso, e você tem que fazer aquilo, e sigam aqui e não invertam papéis, porque senão você altera a alquimia do relacionamento. Eu acho que a gente tem uma questão de que as coisas estão se modificando enquanto a gente está se entendendo por gente. Então, esse papel da proteção, por exemplo, a coisa do provedor tá caindo por terra em vários ambientes, o negócio de não ter que dividir conta também, que é outro rolê que se a gente entrar vai longe. Eu acho que cada casal, assim como a questão do relacionamento aberto, a monogamia, o vamos fazer homenagem, o vamos trocar de casal, o que seja, decide isso do jeito que fica melhor para si. A minha preocupação é, você está decidindo porque é melhor para si, para você mesmo, ou você está decidindo porque é uma convenção social e você está respeitando ela? Mas para você ter noção disso, você precisa de ter muito autoconhecimento, você precisa de saber seus limites. Quase ninguém sabe os próprios limites. Só vai deixando até que vira uma bola de neve e o negócio explode depois. Então, acho que se cada casal tiver um mínimo de bom senso, isso é conversado e resolvido. O problema é que, quando vai conversar, muitas vezes, quem está falando não fala o que realmente precisa ser falado. E às vezes, quando fala o que precisa ser falado, a pessoa que está ouvindo está, na verdade, só esperando o momento de poder rebater. Não está escutando, não está internalizando. Eu trouxe um presente para você e agora que eu falei isso, eu lembrei desse presente. Não precisa fazer mexendo em nada, não. Veio cagado na embalagem. Que demais. Acho que eu não tenho nenhum livro seu. Mentira. Juro pra você. Eu vou te mandar os outros para você São 80 guardar aí de anos lembrança. Pô, Guia Essencial da DR, pô, incrível. Esse aí, então, eu falei isso e aí eu lembrei do livro que eu trouxe, ainda bem, porque senão ele ia ficar sem chegar na sua mão, eu ia levar ele de volta para casa, mas exatamente por causa da questão da comunicação, tá ligado? Porque ele surgiu exatamente disso, de entender que a maioria dos e-mails que o pessoal mandava para mim tinha uma solução muito simples na conversa. O problema é que a conversa ela é sempre enviesada. Ou você está tentando convencer outra pessoa do seu ponto de vista, ou você está tentando estabelecer uma briga maior só para chamar uma atenção, não está direcionando o negócio para o lugar certo. Eu falo que eu juntei esses solês. É o Uno do relacionamento. Tem? Dá para jogar Uno no relacionamento? Que você entra no DR, a pessoa chega e fala assim, pô, Pedro, você saiu para jogar bola e me avisou? E mês passado que você saiu com suas amigas e não me disse. Tira uma carta, né? Mas 3 meses atrás você foi pra Barretos, né? Mas ano passado você foi pra Porto. Sabe, vai botando mais 2 em cima do mais 2. Sei demais. Que é pra ver quem ganha. E aí você chega uma hora que você já nem sabe mais o que você tá brigando, né? Você tá só tentando achar o argumento, né? Exatamente. O que você acha que é o caminho? Aproveitando aqui do seu livro maravilhoso, até para o Brasil ver, o Guia Essencial para DR, um passo a passo para discutir a relação de forma mais saudável. Quero falar que, gente, convidado bom esse daqui, ó, que já viu com a dedicatória, não tive nem que pedir. Não, e nem é a caneta que eu gosto de escrever, fiquei triste, porque eu esqueci ela em casa. Maravilhoso. Qual que é, se pudesse que dar uma dica? De que você fala? Para poder pra conversar quem vai ter uma direito? DR. Cara, os capítulos que eu mais gosto nesse livro nem são as dicas especificamente. Então eu vou falar eles porque eu acho que é essencial para todo mundo. Que é o sobre aprender a ouvir e falar não. Você tem facilidade para falar não? Sou excelente para falar não. E para escutar? Para escutar às vezes nem tanto. Então, depende muito. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu acho que o simples fato da gente reconhecer isso já faz com que a gente esteja uns bons passos para frente. Tem um outro que eu gosto muito que é sobre falar sobre sexo dentro do relacionamento.
que a gente fala sobre sexo com as amigas, conta coisas e tudo mais, com os caras. Às vezes você tem até liberdade para falar com sua mãe, com seu pai, ou pai e mãe com o filho. A gente fala sobre isso também. Mas com parceiro, velho... Sincerão, isso é uma coisa que é difícil de ter e que gera atrito em relacionamento. Você olhar pra uma parceira e falar assim... Pô, amor, tem uma coisa que você faz... Transou mal hoje. Eu não gosto. Não, mas isso é real. Pra caralho. Pra Fala, caralho. Sabe? Você senta fofo. Ai, não, mas aí não dá pra mudar? Não. Isso aí vem Tem Kátia Damasceno pra isso. Pode ser. Porra, tem 80 anos de curso da Kátia aí, tem Bea Rangel, tem toda uma escola aí. Isso, porque, uma escola de não sentar. E é uma coisa, às vezes, de... E literalmente tem um curso da Bea que é como aceitar direito. 10 anos atrás isso era uma loucura. Talvez esteja precisando agora, pensei um pouco. Mas Manda um código pra mim. eu ganhei do padrinho de como chupar uma buceta. Excelente, assim. Eu preciso dar um beijo pro bracinho. É um dos melhores e-books que eu já li ali. Usei no mesmo dia que eu aprendi e 10 de 10. Mas foi um cara que fez? Foi um cara que fez. Cravou. Gênio. Eu vou ter que fazer uma Esse leitura é crítica. Depois eu vou mostrar. Mas bota fé. Mas enfim. Pô, às vezes é difícil da mina virar pro cara e falar assim... Você me chupa mal. Eu não gosto porque você não me chupa bem. Não tá legal. Geme, caralho. Não existe essa conversa. Som. Não existe essa conversa. Só que isso gera frustração. Sim, porque aí você vai passar o resto da sua vida não se satisfazendo com uma coisa que é básica. Porque você tem que partir de um princípio que é o seguinte. Quanto mais informações... Se aquela pessoa tá com você... Parte do princípio, mais uma vez, de que ela quer te agradar. De que ela tá ali pronta para fazer com que você se satisfaça no sexo também. E aí, se você não oferece para ela os mecanismos e informações para ela fazer isso, você nunca, antes de mais nada, vai conseguir ser satisfeita. Que já é uma bosta. Segundo, quando você fala, você tá acrescentando uma parada pro seu relacionamento. Porque o cara... Tem muito cara que quando transa, eu vou falar do cara, mas as mulheres também, transa muito mais focado em dar prazer pra mina do que sentir prazer em si mesmo. Ele sentir prazer com o que tá rolando ali é secundário. E aí eu não tô falando que é toda vez, mas às vezes, tem vezes que ele vai focar em, velho, hoje eu vou destruir esse corre aqui. E se você não direciona, ele não tem nem como, ele não tem os mecanismos para destruir. Então não precisa ser... O que eu defendo muito nesse livro, em todos os tipos de relacionamento, porque a gente fala de trabalho, de amizade, de... de todos os tipos, de relacionamento amoroso também, familiar, maternal, paternal, a DR, ela não precisa ser um acontecimento. Você não precisa chamar igual seu pai e sua mãe faziam e falar, senta aqui. Uhum. Ou então, quando eu chegar em casa, eu preciso falar com você. Ou, nossa, a gente tá precisando ter uma conversa. Não precisa, porque... E é outra coisa que eu defendo, talvez você seja contra isso, mas para mim, viver é um eterno conflito cotidiano. Uhum. Você está durante o dia inteiro enfrentando conflitos de interesse com outras pessoas que você vai tentando amenizar para fazer com que você se satisfaça. E que, se você for uma pessoa que não é um psicopata, um sociopata, que a outra pessoa saia também de alguma maneira satisfeita. Então não tem que ser um puta acontecimento, porque você está fazendo isso todos os minutos da sua vida. Quando você faz isso, você só gera uma ansiedade, uma tensão desnecessária que não vai te ajudar a chegar no seu ponto. Uhum. Porque qual que é a primeira coisa que acontece quando alguém fala, a gente precisa conversar? Você tensiona. Você entra numa defensiva, mesmo sem saber se você precisa estar na defensiva ou não. Às vezes a proposta é boa para você e você já está se segurando na cadeira, na mesa. Isso é uma coisa que eu percebo, eu estava até respondendo umas perguntas nas caixinhas de Insta ontem. Uma coisa que eu acho que as pessoas também, e associado com DR, que as pessoas também não sabem fazer, as pessoas não sabem colocar consequência nos problemas delas. Então, por exemplo, tem uma questão com você. Então, não gosto quando a Tati larga a calcinha suja de menstruação em cima da cama. Mas quem te contou? Foi eu? Aí você fez uma vez, Tati, não gosto que você largue a calcinha suja aqui. Não, tá bom. Semana que vem deixou a calcinha. Tati. Eu tô menstruando 2 semanas. De novo você... Não, já não é mais... É uma hemorragia. De saúde íntima. Mas amanhã mês que vem. Aí daqui 2 meses, mesma coisa. Daqui 3 meses, mesma coisa. Daqui 4 meses, mesma coisa. Daqui 5 meses, mesma coisa.
É uma parada que as pessoas não sabem fazer. É que nem o cara fala, minha namorada continua conversando com o ex e eu me incomodo com isso. Tu já falou com ela? Já. E aí, ela continuou falando com o ex. Eu falei, tá, e agora? Não, eu queria que ela parasse de falar com o ex. Mas você falou pra ela parar, ela não parou. Ela não parou. Tá, e agora? Não, eu quero que ela pare. Eu falei, não é isso que eu tô perguntando. Você vai terminar com ela? Você vai virar, vai pôr Tem um ultimato? As pessoas não sabem fazer dar essa consequência. A gente embola as coisas. Então, na verdade, o que você chama de consequência, eu chamo de traçar cenários. Qual que é o cenário satisfatório? Qual que é aquele que não funciona pra mim, não quero? E qual que é o meio termo que eu tô disposto a aceitar? Você pega esse que é satisfatório e o meio termo e você foca em chegar nele. E aí, como que você vai chegar nele? O livro inteiro foi pensado desse jeito. Como que você vai chegar nele? Então, eu peguei um tanto de outros livros, inclusive de paternidade e maternidade, mas também de técnica do FBI para resolver conflito, por exemplo. Como que você chega? Você assimila essas técnicas e vai tentando utilizar elas para chegar no ponto que você quer, o objetivo. Sabe por quê? Porque você resolve um outro problema que é esse que você falou de tipo assim... Eu entrei aqui para resolver com você a calcinha da menstruação. E você falou para mim, mas você larga seu sapato jogado. Mas você joga futebol na quinta-feira e mentiu para mim porque não foi jogar futebol. Você vai abrindo vertentes numa conversa que não resolve o problema que você chegou para resolver. Quando você tem um objetivo e você sabe o que é que funciona para você ali, você vai traçado naquilo. Você volta pro esquema. Se enxerga a discussão do lado de fora e volta para onde você precisa chegar. Porque a calcinha não é o problema, né? O problema é... Eu acho que a calcinha menstruada em cima da cama é um problema. Outro problema. Mas acho que assim, às vezes o problema não é um problema. O problema não é você lavar a louça. O problema é o cansaço que você vai ter depois de lavar a louça, é a dupla jornada de trabalho que você vai ter, e é você pensar no tipo, a outra pessoa sabe que eu já cozinhei, então se ela lavar a louça é uma consideração pra mim. Não é a louça. Justo, né? A louça é fácil de limpar. A louça, todo mundo lava uma louça. Acho que quando a gente entra numa DR, às vezes a gente não pensa que o problema não é o cara ir pro futebol. O problema não é a calcinha, o problema não é a louça. O problema é como aquela pessoa se sente frente àquilo. Eu tinha que lidar por anos com uma pessoa que chegava atrasada sempre. Em tudo atrasado, de última hora, fazer de qualquer jeito. Eu tô sentindo assim direto. E aí... Eu cheguei aqui meio... Você é visitante em São Paulo. Todo mundo que tá de visita em São Paulo chega atrasado, já reparou? Tem um convidado que é visita em São Paulo que chega na hora. Mas... E o cara falava, não, mas você conseguiu fazer, você conseguiu resolver, tá aí, deu certo, cheguei de última hora. Tá... O problema não é o horário. O problema é o desrespeito, porque tá todo mundo aqui, tá todo mundo pronto, tá todo mundo preparado. Quando você atrasa, você não tá falando... Você tá falando assim, gente, o meu horário vale mais do que de todos vocês que estão aqui meia hora antes. Ou pelo menos é assim que a mensagem está chegando para você. Exato. Não é necessariamente que ele está falando isso. Às vezes ele só está falando que eu sou desleixado mesmo. Mas é como a outra pessoa recebe a mensagem. Eu acho que isso também é importante a gente pensar. Que às vezes a maneira como você se sente ela é muito diferente da maneira que a outra pessoa se sente. O quanto você está disposto a abrir mão de certas coisas, ou barganhar, conversar, fazer uma troca, para que vocês dois estejam satisfeitos. A gente falou sobre tarefa doméstica, por exemplo. Tem umas coisas muito simples da relação que infernizam a gente pra caralho. Eu tinha uma questão muito grande num relacionamento que era a tampinha do... Eu ia falar Colinos, que revela a minha idade. Pasta de dente. Colinos é... Nossa! Fazer o quê, né, pessoal? Então, a tampinha da pasta de dente que era de enroscar, que ficava aberta. E aí eu entrei nessa. A tampinha tá aberta de novo. Você deixou a tampinha aberta. Até que um dia eu pensei, cara, por que eu tô lutando com essa porcaria que eu vou comprar minha pasta e a outra pasta é dele? Ele quer deixar o negócio ressecar, resseca. Aí deixou as duas. Aí ele usa as duas. Não. Aí o pau quebra, né? Não, aí a minha ficou lá bonitinha e pronto, resolveu o problema. Então, às vezes, tem soluções muito simples, mas você acaba colocando outros problemas dentro da mesma questão, porque tem gente que vai sair da tampinha e vai começar a falar, puta, presta atenção em mim, não me dá atenção, não me escuta. Não... E pra outra pessoa é só foda-se essa tampinha. Entendeu? E aí você entra numa paranoia de problemas que não necessariamente estão interligados. Só vai descobrir se conversar. E tem um outro ponto mais complicado. Tem muita gente que nem conversa. Porque não consegue estabelecer uma linha de pensamento para dizer as coisas que precisa dizer. Homem é assim. É mesmo?
Não Homem sabia, é não. Igual aquela muito história assim. lá, eu descobri agora também. Dos políticos que têm Homem filhos, não sei o quê. adora guardar um probleminha aí por uns 10 anos. Mas da onde que tá? Da onde que veio? Da onde que veio? Tudo. Do suco de machismo. Porque o homem não pode sentir, o homem não pode falar, a mulher fala muito, então a pessoa que fala muito ela é mulherzinha, a pessoa que fala muito sobre seus sentimentos ela é emotiva, ela não é segura, ela não é racional, a racionalidade está acima da emoção, e aí E ele tem que ser homem, e virar homem, e resolver o problema, e o homem resolve o problema, não fala sobre o problema. Chora não, chora não. É isso. Engole o Clássico. choro. Por falar em choro, um tema que você fala bastante é sobre adultar. Mas a gente está vivendo uma geração muito criticada, e muitos pensadores apontam isso, sobre essa infantilização que a gente tem tido do adulto. Adultos que moram cada vez mais tarde com os pais, adultos, porque me pega muito. Já viram essa reportagem do reunião de pais em faculdade? O quê? Oh, pai indo em faculdade reclamar de professor. Ah, tá. Não tá. Eles não estão realmente fazendo uma reunião de pais. Não, mas então pais estão indo se reunir para falar em faculdade sobre professores. Então a gente tem criou-se esse conceito aí da pós-adolescência e diversas outras coisas aí. Fã de Marvel, 40 anos nas costas, que o único traço de personalidade dele é ser fã do Capitão América. Ou do Batman. Ou do Batman. Mas aí é mais triste ainda. Fã do Batman. Entenderão. Fã do Batman é triste demais. Aqui, te falar. Você tem opiniões polêmicas, né, cara? Tá mais difícil adultar, Tati? Eu acho que economicamente, com certeza. E talvez a economia em si seja uma desculpa para que aconteça essa falta de acúmulo de autonomia e independência aí, né? Porque realmente é muito complicado você morar sozinho hoje em dia com o salário que você vai ter num lugar que você também precisa estar investindo na sua educação e também precisa estar investindo no conforto da casa. Tem toda a administração de uma casa também que não é nada fácil. Então, eu acho que existe um motivo pelo qual as pessoas estão ficando mais nas casas dos pais. Isso não significa necessariamente que ela vai ser menos autônoma, mas é o que mais acontece, né? Porque você tem as coisas mais na mão, então tem essa coisa do desafio, você tem menos desafios, você tem menos necessidade de se movimentar e se desenvolver, porque você tem as coisas mais disponíveis ao seu redor. E você acaba vivendo menos problemas, que é o que faz com que a gente consiga estabelecer uma maturidade, né? Lidar com questões complicadas. Mas eu não consigo julgar mais essa galera, não. Eu julguei durante muito tempo, assim. Uhum. Eu não consigo julgar mais porque eu cheguei à conclusão que era puro recalque. Porque eu fui uma pessoa que fui meio que expulsada de casa aos 16 de... você não tá lidando de acordo com o que a gente precisa aqui, ó. Vaza. Dá seus pulos. Sabe aquela história de debaixo do meu teto, do jeito que eu quero? E eu tinha uma opinião muito forte e tudo mais. Sempre fui muito cabeça dura. Então, eu entendo que eu amadureci rápido em alguns aspectos, porque eu fui forçada a viver certas coisas. Não é que eu fui morar na rua, mas não tinha o mesmo conforto que eu teria se eu estivesse dentro da casa da minha mãe, por exemplo. E aí, o que acontece é que eu entendi, depois de muita terapia, que a minha birra com adultos que moram com os pais é basicamente recalque, ciúme, inveja. Porque é muito mais fácil a vida, velho. As coisas brotam na gaveta, né? As roupas limpas brotam na gaveta. Porra. Você chega, o jantar tá quentinho, um negócio incrível. Não precisa deixar roupa de molho. Você não sabe... Não, sabe roupa de molho pra mim roupa de molho pra mim, porque é coisa que pra mim... Quanto tempo é de molho? É 3 horas e nunca fica branco essa porra. Você já pôs roupa Quara? Nossa, não. Roupa de molho é difícil, porque pra mim lavar, botar na máquina e estender, fácil. Deixar de esfregar meia. Puta, viado, esfregar meia me pega demais. Colocar meia no varal também é um trem que me pega. Calcinha, peças pequenas, tem que pôr uma por uma, eu quero morrer. Mas o que mais me pega é pensar o que você vai fazer pro almoço. Nossa. Fazer um almoço não é tão difícil. O negócio é você pensar num cardápio diferente cada dia, a cada 2 dias, cada 3 dias. Lá em casa ela vai virando a cada uma semana. Eu tenho uma sorte incrível, que eu sou um animal que eu vivo muito bem à base das mesmas coisas. Uhum. Então, se eu comer todo dia arroz, feijão, ovo e bife, eu sou muito feliz. E de segunda. o exame de sangue? Tá ótimo.
coisa boa. Tá ótimo. Porque quando você tem filho, o exame de sangue não vem tão bom assim, entendeu? E você que uma criança aí você precisa pôr um leguminho, né? E além de tudo, você tem que ensinar diferentes sabores para aquela criança não crescer comendo só aquelas coisas, né? Pô, tem uma pesquisa recente que eu achei bizarra, que foi citada aqui num episódio, de que essa geração já tá... Essa geração parece que é uma pá de gente, né? Mas, tipo, nessa faixa aí dos 20 e poucos anos, já é a primeira geração que o QI é menor que o dos pais. Caraca! Isso é preocupante. Isso é preocupante. E isso diz muito sobre até mesmo o estilo de vida que a gente vive, né? Quando a gente tá falando de infantilização do adulto, acho que não tem só uma questão do morar com os pais também. Mas isso também tem um pouco desse sentimento do que é a independência, né? Tipo, você falou da questão do capital, tem muita gente que tem associado, né, essa coisa da infantilidade com capital, com acesso. Até mesmo que a gente define como traço de personalidade hoje em dia, o Luigi que a gente citou fala muito sobre isso, que às vezes o traço de personalidade da pessoa é gostar da Marvel. A expressão ou gostar do Palmeiras, ou gostar de carro, a única coisa que define ali é uma coisa bem infantil mesmo, sabe? Eu sou fã do Seninha, sou fã da Turma da Mônica, sou fã do não sei o quê. E do próprio jeito como a gente encara, né? Próprias empresas hoje em dia, porra, você tem cara que é analista júnior até 30 anos. Você não constrói mais uma carreira, é tudo essa coisa hedonista que a gente tem, que a gente vive mais, então, adoro amigo meu, quando mete, eu tenho 36, mas eu tô jovem. Poxa, eu falei isso aqui hoje, eu tenho 36. Mas eu entendo que você tá falando. Tipo assim, você tá jovem, irmão, mas, tipo, você não tá velho, mas assim, aos 36, se você já não tem algumas certezas de meia dúzia de coisa na vida, ou pelo menos já não tem algum rumo traçado, talvez já esteja começando a ficar tarde demais, entendeu? Talvez você vá se arrepender de coisas no futuro que talvez você precise pensar até mesmo por uma questão de sobrevivência, né? De autonomia sua, né? E tem a questão da inteligência emocional também, né? Esse negócio de você não ser forçado no sentido de quando você tá vivendo por si só, você tem que dar seus pulos. Então você é de alguma maneira forçado a resolver coisas. Isso também acaba protegendo mais uma vez, e você não tem que lidar com certas coisas que depois vão explodir na sua cara quando você tiver 36, quando você tiver 40, e você não vai saber lidar, porque você não foi forçado aquilo. Então, mais do que o capital em si que a gente está falando, tem todas as questões de se virar, da inteligência emocional, de saber o que quer, porque quando você é muito protegido também, as pessoas estão fazendo escolhas por você em todos os sentidos. Então, você não tem que saber o que quer. Se tá bom para ser daquele jeito, você vai seguindo daquele jeito. E aí, um dia, quando não der mais para ser daquele jeito, você vai se sentir totalmente perdido, e aí é onde entra a ansiedade e outros problemas psíquicos e psicológicos que vão se desenvolver, né? E as doenças mentais, aproveitando que você citou isso? Tá foda, né? Tá aí. Rivotril tá aí pra ser usado, né? Tô brincando. É só piada, viu, gente? Inclusive, eu acho bem escroto. Cara, mas eu sinto, pela parte boa, de que a gente finalmente tá falando de uma parte de coisa que não falava-se. A ansiedade não era uma coisa há 10 anos atrás. Agora a gente entende, talvez está começando a entender um pouquinho do que é ansiedade, mas ao mesmo tempo parece que a gente tem uma epidemia, né? Parece que tem depois da pandemia, então, se você não saiu ansioso, revoltado ou, sei lá, gordo, você não tava entendendo o que estava acontecendo, porque teve um impacto enorme na saúde mental das pessoas nos últimos... Ia falar 2 anos, mas no Brasil talvez os últimos 6, 7 anos foram... Eu sempre me pergunto quando a gente traz esse comparativo de gerações, tipo, agora tá muito pior que aquilo, agora tem mais isso ou aquilo, e eu sempre me pergunto, tem mais porque a gente tem um conhecimento maior agora, tipo, as pessoas estão falando mais sobre isso, estão sabendo identificar com maior facilidade. Vou falar uma outra coisa, por exemplo, autismo, TDAH, que agora a maioria das pessoas entende minimamente o que é e aí consegue desenvolver um mínimo de diagnóstico ou sabe onde levar para ter o diagnóstico, e aí mais pessoas são diagnosticadas. Eu acho que a ansiedade e depressão também cabe essa pergunta, assim, será que o que a gente chamava, por exemplo, lá atrás de... esse menino não para quieto. Ele é muito ativo. Ou, ela é muito nervosa. Ou, nossa, tem personalidade forte.
Ou, não, ele é muito solitário. Será que a gente não sabe agora dar o nome para as coisas melhor e é por causa disso que a gente sente esse aumento? Ou será que é porque, mais uma vez, falando sobre a coisa de se sentir livre para falar sobre os assuntos, será que não é porque a gente tem essa liberdade para expressar como se sente? Maior liberdade, que não está nem próximo do que deveria ser, mas ainda tem uma melhora? E aí você tem mais conhecimento dos casos. Será que é porque a gente tem mais psicólogos? Porque quantos psicólogos a gente tinha nos anos 90? Não, anos 90 psicólogo era coisa de louco. Ainda é pra muita gente hoje em dia, mas era bem mais, eu concordo Pô, com eu você. lembro até hoje, a primeira vez que falaram pra mim, você devia ir no psicólogo. Eu falei, não sou louco? E tá mais acessível também. Além de ter um maior número, tá mais acessível. Você consegue fazer uma terapia online e tudo mais. Fala acessível, fala pra minha terapeuta pra se tornar acessível. Mas você também fica querendo fazer com esses pós-doutor da Alemanha? Aí quer que cobra R$20? Não vai cobrar R$20. Mas eu acho que eu entendo. Eu conversei até, o pessoal do Razão Inadequada falou uma coisa muito parecida com o que você tá falando. Eu acho que saúde mental sempre foi uma coisa. Se você lê Shakespeare, acho que no próprio Hamlet tem uma fala que você pega e você consegue falar o Hamlet como ser uma pessoa deprimida. Tem um livro que chama Muito Barulho por Nada, que tem um personagem que ele tem uma fala que claramente ele tá falando sobre depressão. Ele fala, pô, eu tenho fome, eu como, eu tenho sede, eu bebo, eu tenho vontade de fazer minhas necessidades, eu faço, mas eu não encontro sentido na minha vida. Uhum. Por que eu tô aqui? Por que eu continuo fazendo as coisas? Uhum. Claramente é um quadro depressivo, entendeu? De você fazer as coisas básicas e nada te preencher num sentido maior das coisas. Mas a gente tá num momento que eu acho que tem muitos gatilhos de ansiedade, porque a gente nunca teve tão conectado, tão o preso à imediatismo, máquina, né? Mais uma vez também, né? A gente quer as coisas para ontem, isso deixa a gente mais ansioso automaticamente. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta, mas ao mesmo tempo pensar no que é que faz com que a gente acelere essas coisas. Porque eu entendo, por exemplo, que eu sou uma pessoa viciada em celular. Eu já tive todas as fases, de abrir o Instagram para nada. Hoje em dia eu tô abrindo e-mail. Eu me peguei fazendo isso poucos dias atrás. Do nada eu abro meu e-mail 72 vezes. Eu não tô esperando nada, não vai chegar nada. Não tem motivo, entendeu? É mania. E aí isso me acelera lindamente, de um jeito que me deixa totalmente descontrolada. Então, até isso também, assim, da gente entender o que é que tá disparando na gente essas coisas, porque elas existem, fazem parte do nosso organismo, né? Eu entendo que faz parte do organismo. É necessário que você libere alguns tipos de neurotransmissores para que você consiga fazer as coisas do dia a dia, mas não em excesso, assim como todas as coisas do universo. Se você trabalhar demais em excesso, vai dar ruim. Se você beber água em excesso, vai dar ruim. Se você escrever muito, vai dar ler. Então, tudo tem ponto negativo. Nossa, eu fiquei triste agora, eu tava pensando... Você tá viciado no celular Óbvio. também. Claro. Óbvio. Quem mais? Não, Quem estiver assistindo, escreve aí nos comentários. Não, ainda mais do que a gente viciado. faz, não tem como. Não tem como. Sabe? Essa é uma desculpa boa que eu uso. É uma desculpa boa também. Eu tô ciente que ela é uma desculpa. Mas e quando você olha pro seu celular, olha ali o Twitter e tem 66 notificações? Que aí você olha e fala assim... Eu não tenho notificação faz muito tempo. Não, mas sabe quando aparece só um númerozinho assim, ó, pá, aqui do ladinho assim, ó, eu olho e falo assim, quando eu abro, puta, meu cancelamento chegou. Você entra nessas? Eu penso, estourei. Qual a diferença do pensamento otimista pro pessimista? Mas você tem opiniões polêmicas, eu entendo. Tô brincando, eu tenho opiniões fortes, é diferente. Polêmica é se agora falar que um adulto de 40 anos que vive em função do Batman, talvez precisasse Para de considerar... mandar indireta pras pessoas, porra. Um beijo pro pessoal da Batcaverna, pros meus amigos. Espero que eu sou amigo mesmo dos caras. Então, eu quero aproveitar que eu falei disso daqui. Mano, a gente tá... De novo, a gente é velho de internet, é bom até a gente bater isso. Mas essa questão do cancelamento é uma parada muito recente, né? Muito... Será? Eu acho que só não tinha esse nome, hein? Eu acho que... não sei, sei lá.
Não sei. Porque se tornou uma preocupação... vamos pensar. Quem foi o primeiro grande cancelado que a gente teve na internet, assim? Nossa, eu não vou saber de jeito nenhum. Tantas histórias. Muitas, né? Não vou saber. Mas que começou a acontecer com uma frequência maior de 6 anos pra cá, com certeza. Muito maior. Acho que o pessoal ficou... Mas eu acho que tem um crescimento da questão da informação também, da gente ter mais noção de mais coisas que podem ser consideradas erradas, que não são tão... que não tem bom senso e tudo mais. Acho que foi ficando mais claro, assim, o próprio desenvolvimento nosso enquanto pessoa, e aí eu falo nosso, de todo mundo, acabou refletindo na internet, né? E aí é bom que a gente consiga traçar também o que é positivo ou negativo e vá dando umas tesouradas. Só que tem uma galera que exagera, né? É que é foda, né? Porque ao mesmo tempo que você tem o cara que foi pego trocando mensagens sobre a filha da pessoa sem roupa. Meu Deus. Você olha e você fala... A gente veio parar aí. Não, sabe, você fala assim, uau! Sabe, uau! Mas aí não é cancelamento, né? Aí é crime, né? Você também tem, sei lá, o Fred. Qual Fred? O Desimpedidos, que estava sendo cancelado por não querer votar numa pessoa num paredão do BBB. Ah, aconteceu isso? Pô, cancelamento virou um business de alguns veículos de fofoca. Virou pauta. E também é estratégia para muita gente crescer, né? Tem muita gente que fala coisa polêmica para crescer. Eu já fui numa palestra que tinha cerca de 3.000 pessoas na plateia, num grande evento sobre plataformas, em que uma pessoa foi convidada para palestrar para explicar exatamente como que ele fazia a estratégia da polêmica. Por isso que eu te falo sobre o Monark lá, que ele tem estratégia, mas ele geralmente também manda uns trem sem querer. Mas não foi ele que deu a palestra, foi uma outra pessoa. Então, assim, é pensado de maneira consciente também que o cancelamento aconteça para você crescer de alguma maneira. Teve um vídeo aí outro dia de um cara maltratando uma costureira, que muita gente falou também que um influenciador, que ela fez a calça dele e estava dando chilique lá com a mulher. E muita gente chegou a cogitar, falou, isso aí pode ser, hein? Que seja só para ser cancelado, mas sendo cancelado ele é conhecido, porque o que mais acontece também é cancelado ganhar seguidor. Sim, pô. Para acompanhar o que vai acontecer depois. E a pessoa fica, velho. E é muito louco que são vias meio doidas, né? Você tem tanto o cara que é cancelado para ganhar seguidor, como também a pessoa que faz a isca de cancelamento. Uhum. Eu não posso citar um nome aqui porque é uma pessoa que processa muita gente. Então eu não vou evitar falar. Alguém tá anotando que ele tem que me falar todos os nomes depois? Eu vou anotar aqui, ó. Só deixar aqui que só pra Tati ver. Você vai dar o caderno na minha mão, eu vou mostrar pro pessoal. Não, só ler aqui esse nomezinho daqui. Tati Ferreira. Esse nomezinho daqui. Ah, tá. Que dá pra ver. Cresce assim? Porra. Nunca reparei. Joga umas armadilhas. Sei. Aí só pra vagabundo comentar, vagabundo fazendo não sei o quê, mete o processo em cima, estoura e vira pauta. Entendi. Vira quase uma sentido. armadilha de cancelamento. E vira um negócio atrativo de novo. A gente vê perfil de hoje em dia de Twitter, Instagram, de fofoca. Pô, época de BBB tá louco pra acabar com a vida de alguém. Uhum. Um louco, assim. E também tem o próprio... negócio, né? Virou um negócio, como você disse. E os próprios incanceláveis também, né? Tipo, a gente citou o Monark. Pô, foi cancelado? Não foi cancelado? Foi ostracizado? Não foi ostracizado? Ainda é uma pessoa muito influente, né? Uma pessoa que leva pessoas muito legais pra fazer papos e tal. Então até mesmo o próprio poder do cancelamento foi... O tiro saiu pela culatra, né? É muito louco, pela né? Culatra. Eu acho que... Eu não sei, eu sou otimista, como você sabe, né? Acabamos de deixar claro aqui. Eu fico sempre tentando achar que o karma vai fazer seu trabalho. Então, muitas vezes eu já pensei, será que eu não devia ser um pouco mais polêmico? Ou caçar umas brigas, ou entrar No seu numas caso, tretas? tem um karma que fez o seu trabalho, viu? Qual que é, será? Depois eu falo. Anotou, gente? Alguém tá anotando? É uma bosta gravar podcast com quem a gente conhece. Cacete. Que às vezes você quer levantar uns nomes aqui, e aí não pode, senão o Brasil tudo vem com a gente, né? O que será, hein? Depois Agora a gente eu fiquei vê. curiosa.
Mas eu acho que tomou uma proporção diferente, um rumo diferente do que foi criado para ser. O nome surgiu a partir de um negócio de isso aqui a gente não aceita, de traçar um limite. Ó, isso aqui tá errado, isso não deve acontecer. E aí foi utilizado, como tudo é dentro do mercado, para uma outra coisa. Alguém viu isso enquanto uma oportunidade. E aí agora, daqui para frente, a gente vai ter que ver como que segue. E aí entra no negócio de regular a internet também, a gente pode cair nesse lugar, entendeu? Então, tem que andar muito devagar agora, com muito cuidado e pensando bastante para saber se o que vai vir vai realmente resolver o problema ou se vai ser só isso, mais uma oportunidade de criar um outro jeito de ganhar em cima. Isso é foda, né? Foda, né? Mas não vai ser eu que vou ter que resolver? Graças a Deus. Então eu tô de boa. Mas eu sou um saudosista, né? Ah, é? Eu sou muito saudosista. Então temos aqui um otimista, um saudosista. Essa conta não fecha. Tempos bons. Pra minha cabeça, todos os tempos eram bons, assim. Tempo bom, quando você abre o WordPress. 4 da tarde, fala, eu tenho que publicar um post pra amanhã. E aí você, porra... Tu escrevia ali, pensava umas 10 vezes, botava, irritava no Twitter. Você, pô... Aí alguém escrevia um texto-resposta, super... Porque tinha uns textos-respostas bons também. Era citado no blog legal que você curtia. Pensar enlouquece. Sabe o que... Sabe essas coisas? Sabe o que eu sinto muita falta? Eu sinto falta dos vídeos respostas no YouTube. Você lembra uma época que você podia subir um vídeo respondendo outro vídeo? Isso hoje em dia ia ser fenomenal. Agora é React, né? Não, mas eles não estão linkados. Porque na época existia um link direto. Sim. A pessoa que entrava para ver o seu vídeo, ela já ia ele já aparecia o da resposta do lado. Tipo... Isso é top, isso era top. O React meio que virou um... um jeito de... Mas não tinha o mesmo problema. charme, né? De você discutir intelectualmente, né? Assuntos. Não sei. Mas... Não, mas coisas piores virão, fica tranquilo. Vão, pô. Você vai sentir falta desse dia que você tá sentado aqui gravando podcast às 7 horas. Pô, caralho, viado, podia ser... Será que eu vou ser saudosista do... Pô, lembra da época dos cortes? Vai. Que a gente fazia só 15 tempos. cortes por dia. Bons tempos, né? Que a gente... Agora a gente tem que fazer 50, porque senão o TikTok não entrega. Agora que eu tô 24 horas ao vivo, com um chip no meu pulso, e não consigo mais... Isso mesmo. Se eu der uma opinião em voz alta, eu sou preso? Mas, Tati, quero falar que é sempre um prazer estar aqui com você. Acabou? Acabou. Ah, não! Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, saber mais de onde te encontrar, onde é que pode te encontrar? Vou aproveitar essa água aqui, enquanto eu ainda estou nesse ambiente. É só pesquisar Acidez Feminina no YouTube ou no Google, você vai achar todas as coisas, mas no Instagram eu tô como Tati Ferreira, que é onde você vai me conhecer mais no dia a dia, falando sobre todos os tipos de assunto do universo feminino em sua complexidade, menos maquiagem e também vida fitness, porque só na próxima encarnação. E é isso, basicamente é isso. Estamos em todos os lugares, inclusive LinkedIn, estamos lá produzindo conteúdo e Pinterest, todos os cantos. E muito obrigado a você que ficou até aqui agora. Um grande beijo. Valeu.